top de 5 segundos. Vixe Cast. Vixe? Vixe! 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 Vai encarar? Opa! Boa noite, meu Brasil. Em pleno sábado, estamos cá. Estamos por cá. Olha, já quero agradecer a você que está aí do outro lado. Pedir que você envie o link, né? Que compartilhe o link, que marque nosso Instagram do VixiCast. Você que ainda não está nos seguindo, aproveite para seguir o nosso Instagram do VixiCast. Daqui a pouco vai ter papo bom, viu? Vai ter uma boa conversa aqui com o deputado estadual Júnior Matuto, já justificando aqui que não foi possível, né, a vinda de Marília, nem a de Pedro, né, por imprevistos, que doutor Nazário, inclusive, está aqui para nos dar um suporte, e já ele vai explicar, e a gente vai bater aquele papo com o Júnior Matuto. Tem muitas curiosidades, já perguntei aqui quais são as principais reivindicações pelas andanças dele, e a gente já vai conversar sobre isso, tá certo? Só agradecer aqui os nossos patrocinadores: Ourinete Telecom, Farmácias Madre Paulina, Depósito de Bebidas Rocha Fonte, Exótica Padre Cícero, Rede de Postos Arizona Petróleo, Atacarejo Miranda e Miranda Center, Que Seja Doce, CLC Camambesa e Banho, Medlab Saúde, Clínica e Laboratório, Sertão Massas, MDL Distribuidora, Centro Médico Dr. Erickson Sampaio, Pastelaria Donatos, GT Pneus, Ecos TV Chaparipe, Consultório Psicopedagógico Raio de Sol, Caririz Empreendimentos, Casa do PF, Clínica Dr. Maicon Lineck e Consultec. Sem mais delongas, vamos saudar o nosso convidado, deputado estadual Júnior Matuto. Seja bem-vindo à Terra do Rei do Baião e ao nosso VixiCast. Boa noite, Danúbia. Boa noite a todos que fazem o VixiCast. Boa noite a toda a cidade do Exu, cidades adjacências. Dizer da alegria, da minha satisfação em participar hoje desse podcast. Tá cansado? Não. Tá com quantos dias que o senhor saiu de casa? Na verdade, chegamos na madrugada de anteontem, né? 3 dias. Tá rodando pelo mundo. Andando mais do que mal notícia. Pronto, mais do que chinelo de político, né? Eu digo assim, rapaz, você tá andando mais do que sapato de político. Aqui conosco também, doutor Nazário Bento. Boa noite, doutor Nazário. Seja bem-vindo ao nosso VixiCast. Ele que já esteve aqui, ó, há um tempão. Boa noite, Danúbia. Boa noite, deputado. O deputado Júnior Matuto. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para dar um suporte. Então hoje o VixiCast recebe um político que conhece a gestão pública por diferentes ângulos. Foi vereador, prefeito por 2 mandatos de Paulista e atualmente ele representa Pernambuco na Assembleia Legislativa. Vamos conversar sobre política, desenvolvimento, desafios do Estado e os rumos das eleições 2026. Então seja muito bem-vindo, deputado Júnior Matuto. E para começar, eu já queria saber, Júnior Matuto, como foi que se deu esse nome? Foi um apelido? Como foi que chegou a isso? Minha origem é da cidade, uma cidade do sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, uma cidade a 40 quilômetros de Quarnovo, chamada São Vicente. E aí foi minha origem é de lá, mas quem colocou esse apelido foi o pessoal do Paulista, meus amigos de infância. E quem é Júnior Matuto e quem é o deputado Júnior Matuto? Como é que você se define? Primeiro, não se distancia muito o político da pessoa, até porque eu tenho autenticidade e valorizo muito a questão das origens. Eu costumo dizer que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai, certo? Então, pai de família, pai de 3 filhas, né? Maria Júlia, de 3 anos, Maria Alice, de 2 anos, Olga, de 16 anos. Venho de origem humilde, não sou filho de político, de empresário, de família tradicional. Sou, na verdade, alguém que foi criado na comunidade de Maranguape 2 Paulista e que enxergou a oportunidade na política de transformar a vida das pessoas, até porque eu acho que a política, abaixo de Deus, é o único instrumento que encurta distância e que beneficia o coletivo. A sua história política, ela começou como vereador. Em que momento o senhor percebeu que a política seria o seu projeto de vida? Porque, pelo que eu já percebi, né, o senhor faz político o tempo inteiro, até porque somos seres políticos, né? Eu costumo dizer que política é a porta do inferno, né? O cabo acha de entrada, mas não acha de saída. Eu era motorista de compactador de lixo, perdi a primeira eleição por 73 votos, eu batia coleta de noite, fazia campanha de dia, mas sendo direto e objetivo, quando você pergunta, Matuto, o que foi que fez você... Primeiro, eu sempre fui fã do Dr. Arraes, seguia Dr. Arraes, o motorista de Eduardo era meu vizinho,
E assim, eu sempre fui apaixonado pela política porque eu não tinha política de profissão, mas tinha de vocação. Eu sempre limpei o quintal dos meus vizinhos, eu era muito bem relacionado com todo mundo. E comecei, como todo mundo, como cabo eleitoral, apoiando as pessoas, e eu me cansei de ser avalista daqueles que só lembrava do povo no período da eleição, os famosos candidatos Copa do Mundo. Ou se não, você ralava para botar o voto na urna, convencia as pessoas e depois chegava um cabo bem vestido, falando bonito e roubava a cena. Aí um dia eu emparedei um certo político, ele disse: Matuta, uma moeda da política é o voto. E você só tem quando você bota ele na urna com o seu nome. Eu digo: então eu vou ser candidato. Aí perdi a primeira eleição por 73 votos, depois tripliquei minha votação, depois enxerguei o vácuo que se abriu na cidade do Paulista, fui uma aposta de Eduardo sempre acreditou em mim, Eduardo Campos, sou grato a ele, até porque gratidão é a memória do coração, e aí fui vereador um mandato, prefeito 2 mandatos, e assim quis Deus e o destino, e o povo pernambucano, da gente estar na Assembleia Legislativa representando esse povo. Quais foram os maiores ensinamentos que a Prefeitura de Paulista deixou para a sua carreira? Primeiro, a capacidade de ouvir, certo? Como eu disse, política, e principalmente o executivo, ele tem condições de transformar. E assim, a Prefeitura me ensinou muito porque a gente copiou um modelo de gestão, replicou um modelo de gestão que Eduardo criou aqui com monitoramento, com a questão da escuta popular e mais que isso, fazendo com que as ações da Prefeitura chegassem na ponta. Então, na maioria das vezes, o povo é refém ou do cabo eleitoral ou do vereador. E aí, como eu venho de origem muito humilde, venho de baixo, então a gente tinha uma relação direta com as pessoas, com a população. Não, quero deixar muito claro, não desmerecendo o legislativo, porque nós temos que ter uma parceria, porque quando a política se une, só quem ganha com isso é o povo, e o legislativo não pode ser subserviente ao executivo, mas tem que ter uma parceria. O que um prefeito aprende que um deputado normalmente não conhece? Primeiro, eu acho que o prefeito ele é o político mais próximo da população, com capacidade de execução. O prefeito ele tem a capacidade não apenas de elaborar o orçamento público, mas tem a obrigação de executar. Para você ter uma noção, Danúbia, nós, quanto deputado e quanto prefeito mesmo, porque, na verdade, quando chega o período de campanha, a gente sabe que muita gente liga, segundo Silvio Costa, o mentiômetro, promete sem medida, e a gente sabe que quem compra para não pagar não quer saber do preço, do valor da mercadoria. Então, os políticos, na maioria das vezes, quando chega o período de campanha, sai prometendo tudo, dando sim a tudo, e não estuda o orçamento do município. Na verdade, que eu chamo muito, que vende a alma ao diabo, e em seguida a fatura chega. Então, a questão do legislativo para o executivo é exatamente isso. E principalmente eu, que sou deputado de oposição à atual governadora Raquel Lira, aí é que é difícil, porque todas as demandas da gente, o sentimento do povo, o compromisso estabelecido, a gente faz indicação, indica no orçamento, mas aí, como a gente não é do lado dela, a tendência é não ser atendido. Como foi que o senhor conheceu o pessoal de Exu, né? Doutor Nazário Bento e todo o pessoal que está ali apoiando, né? Eu já percebi que o senhor tem bastante apoio aqui. Registrar a presença também de João Paulo Bento. Henrique Alencar. Henrique Alencar do podcast, que está nos acompanhando aí. Quero até mandar um abraço para os seus seguidores. Do podcast não, né? Da página dele. Da página dele. Né? Deixa eu falar. Eu costumo dizer, Danúbia, que por um acaso as pessoas aparecem na vida de outras, mas não é por um acaso que permanece. Eu tenho muita amizade com a família de João, de Pedro, desde a época de Eduardo, doutor Arraes, e tenho amizade também com muita gente que acompanha eles, muita gente boa, e no caso Rodrigo Molina. E aí os meninos queriam, na verdade, declarar apoio, firmar um compromisso, até porque esse grupo aqui não é um grupo de eleição. Nós estamos falando de um grupo, Nazário, que a gente tem planos e tem projeto para a cidade do Exu, que é isso que eu digo. A campanha vai passar e a gente vai continuar emanados, vamos continuar de mão dadas, até porque os meninos têm compromisso com essa cidade e é um dos grupos que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque eles não estão
preocupado com eles, e sim com o povo da cidade. Relativamente, eles têm a vida resolvida, que eu costumo dizer popularmente, como pobre, vivem bem, não dependem, não são refém da política, não são aqueles profissionais da política que fazem da eleição leilão, que em toda esquina, quando chega a eleição, tem um líder ou um falso líder querendo vender e lotear a opinião do povo em benefício próprio. Não quer saber quem é o político, de onde ele veio, nem para que veio. Eu quero tanto para te apoiar, o dinheiro é entregue no bolso, o produto é entregue nas urnas, que é o voto, a consciência das pessoas, e depois aquele político nem tem compromisso com aquela comunidade que foi vendida, nem com aquele picareta que se vendeu. E pode observar que toda eleição ele muda de candidato, que ele não pode repetir. Porque quando o povo começa a cobrar, ele diz: aquele fuleiro me abandonou. Mas deixa que ele não abandonou, ele pagou pelo aquele apoio. Então eu estou muito, mas muito satisfeito com o grupo da gente aqui. Tem pessoas, inclusive do nosso grupo, que não votam com Júnior Matuto, mas estão no projeto de Pedro Campos, estão no projeto de João Campos. E aí o que a gente tá, na verdade, montando é um projeto guarda-chuva, que a gente pode até perder o boi, mas não perde a boiada. Muito bem. Doutor Nazário, boa noite. E agora eu quero que você me fale, né, sobre... Eu já dei boa noite hoje, agora que eu estou me lembrando. Mas depois da Covid o negócio tá feio. Como é que você avalia aí, Júnior Matuto, deputado? Júnior é um amigo, né, Danúbia? A gente se conheceu há pouco tempo. Como ele mesmo disse, foi através de João, né, do pessoal de João Campos. Porque, como você sabe, nós fazemos parte do PSB aqui em Exu. E a gente disse a ele que nós estávamos integralmente fechados com o projeto dele. Porque fica muito difícil a gente tá apoiando um governador e, de repente, por exemplo, um deputado que não tem a mesma ideologia, que não vai pelos mesmos caminhos. Aí depois cria-se um obstáculo para a própria administração. E o Exu hoje ele é carente de muita coisa. Se a gente não tiver deputados que falem por a gente, nossos problemas vão continuar se acumulando. Então o Júnior é um amigo, inclusive a questão da água, que é muito polêmica aqui em Exu, eu falei com ele. A gente viu o trabalho dele lá na Assembleia, que ele cobrou. É uma questão que nós precisamos mudar de governo, né, Júnior, para poder resolver. E ele cobrou, fez a parte dele como deputado, mas infelizmente a gente bate naquela velha questão que se a chefe do executivo ela não tomar as providências, não vai ter condições desse problema ser resolvido. E aí, deputado, eu já lhe pergunto, nessas suas andanças aqui pelo sertão, qual é a principal cobrança das pessoas? Primeiro, o povo sertanejo, ele é muito carente de atenção. É um povo batalhador, um povo guerreiro, um povo hospitaleiro, mas eles são muito carentes de atenção, até por conta da geografia, por conta da distância com a capital. E eu costumo dizer, Danúbia, que político que não tem compromisso, que não gosta de gente, do povo, ele não convive, ele atura. Então, por isso que, na maioria das vezes, os políticos mandam o recado ou então compram as lideranças e não tem o mínimo de compromisso, até porque eu costumo dizer que quer conhecer o caboclo, vá para a tribo. Você quer saber a realidade do povo pernambucano, de um povo ordeiro, um povo que persevera e que tem o sentimento de esperança permanente no coração, é o povo sertanejo. Até por conta das dificuldades enfrentadas com a questão da seca, como eu disse, da distância, da falta de acesso a muita coisa, que na maioria das vezes as decisões, as novidades, os avanços chegam na capital e quando vem chegar no interior já não tem mais graça de nada. Isso eu estou falando na questão da saúde, estou falando na questão da educação, na questão da inovação tecnológica, e a gente sabe que hoje tem tudo a ver com o homem do campo. Então, diante disso, como eu sou um político muito andejo, eu gosto muito de estar olhando no olho, de conversar com as pessoas, porque, como o Nazário disse aqui, a gente constrói a amizade. E aí, quando a gente constrói a amizade, a gente tem um sentimento, uma relação com sentimento. Quando a gente bota sentimento no que a gente faz, sempre a gente dá algo de melhor. Então, eu faço muita questão. A gente sabe que um projeto político ele é um verdadeiro bolo. O trigo engasga, o fermento amarga, o ovo fede, a açúcar mela, o fogo queima. Então, a gente precisa juntar todos esses ingredientes. E eu não posso dizer que minha eleição, meu grupo político nos 4 cantos do estado tem o perfil do povo de Exu, de Oricuri, mas são pessoas
que me chamaram e a gente estabeleceu uma parceria, um compromisso, uma relação e, como eu disse, sempre priorizando a coletividade. E é melhor trocar a lâmpada de um poste do que botar uma árvore de Natal na casa de alguém. Verdade. Exu, segundo as pessoas, a gente mesmo faz a nossa própria pesquisa, essa é que é a verdade. Andando por aí, já perguntei o pessoal de Oricuri, já perguntei outras cidades, e segundo eles, a questão da água é bem menos grave do que Exu. Alegam que é o último ramal, alegam que é a questão de canos velhos. Exu está passando de 3, 4 meses sem chegar água. O que o senhor pensa sobre isso? Já recebeu muita reivindicação? Primeiro, como eu disse, Danúbia, quando a gente está em qualquer reunião, em qualquer conversa em Exu, independente da pauta, quando a gente cala a boca, o povo clama por água. E aí eu tenho como exemplo na vida e na política a dona de casa. A dona de casa ela consegue fazer mágica com o pouco que chega na mão dela. Por quê? Porque além dela ter sensibilidade, ela prioriza o que tem que ser priorizado. Então, por exemplo, nós temos a governadora Raquel Lira, que ela pode reclamar de tudo, menos... Primeiro, ela pegou um estado organizado, com saúde financeira e com capacidade de endividamento muito grande, ao ponto de chegar a quase 9 bilhões, passando pela Assembleia Legislativa. E aí, ela priorizou propaganda, ela priorizou show, ela priorizou muita coisa, e deixou de priorizar o essencial, o básico. Eu acho que também fui contra a questão da privatização, da concessão da Compesa. E aí, por exemplo, nessa questão da universalização da água, eu tenho certeza que era uma das coisas para estar de frente no contrato, era exatamente a questão do abastecimento de cidades, ao exemplo de Exu. A gente passa sem internet, fica até um pouco preocupado, aperreado. A gente passa sem energia porque acende uma vela, mas sem água. Água é vida, água é esperança, água é tudo, é tudo. E aí eu tenho certeza que eu afirmo que faltou prioridade no governo no que se diz respeito à questão da água. Muito bem, vem ver quem está por aqui. O pessoal está aqui saudando, né? Dando as boas-vindas. Maria do Carmo Duarte, boa noite. Odinésia, boa noite. Gabriel Victor, Matuto Reeleito. Estênio Moreira, boa noite. Damásia, boa noite. Luiz Carlos Exu, boa noite. Estênio Franco. Estênio Franco com o Lula e João Campos. Nilton Canuto, boa noite. Doutor Nazário. Meu irmão, aqui é Janielson Andrade. Jailson, boa noite. Jússi, boa noite. Raia Dival, boa noite a todos. Doutor Nazário Cababon. Marcove disse boa noite a todos. O deputado está muito bem acompanhado aí com meu amigo Nazário. Odinésia, boa noite. Meu sobrinho Nazário. Estamos aqui em Jussier, né? Mandando abraço aí para vocês. Pessoal, vão mandando aí, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma curiosidade. Eu vi também que vocês já estão trazendo ações, né? É uma das coisas que mais nos anima aqui, porque a gente não está chegando com conversa, não. Nós estamos chegando com ação que, na verdade, por isso que eu digo que o bom é escutar. Todas as vezes que a gente vem aqui, e aí é o que me anima com o nosso time aqui do Exu, é que eles expressam e traz a demanda da necessidade. Eu costumo dizer que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, as ações, por ser um deputado de oposição, estabelecemos uma parceria com Pedro Campos. E o que é que acontece? Quando a política se une, quem ganha é o povo. Sim. Então, as ações que nós estamos fazendo, estamos sendo bastante cirúrgicos, mas priorizando a coletividade que vai de iluminação de campo de várzea, de iluminação de campo, que a gente sabe que não só é a prática esportiva, não só é o cuidar da saúde, mas é um ambiente de lazer, de convivência, daqueles pais de família que trabalham. E a gente sabe o quanto é democrático o futebol, certo? De ações como entregamos 5 ordenhadeiras hoje, lá na propriedade do nosso querido Arthur. Lá teve uma entrega simbólica, perfuração de poço, entrega de um trator de pneu com grade para fortalecer a agricultura familiar.
entregamos também uma reta escavadeira, alguns ternos de futebol. E aí o que está ao nosso alcance, a gente está ajudando exatamente para não chegar com conversa fiada, que o povo está cansado disso, né, de promessa. O bom é quando a ação ela chega até antes, né? Exatamente. Ó, o pessoal tá mandando pergunta aqui eita, povo danado. Então tá bom, vamos lá. Eu tenho aqui um quadro, vixe, comente, vixe, prefiro não comentar. Como é que o senhor, enquanto deputado estadual, avalia o governo Raquel Lira? O senhor comenta ou prefere não comentar? Não, comento. Ele comenta. Primeiro de falar que o governo de Raquel Lira é um governo instagramável. O Pernambuco que a gente vê nas propagandas, na internet, nas propagandas institucionais, não é o Pernambuco da gente. Por exemplo, ela prega o tempo todo na universalização da água. Cadê a água do Exu? Eu estou falando de Exu, tá? Não estou falando de outros municípios, não. Cadê? Negreiros entrou como prioridade ou apenas uma promessa de campanha e uma promessa requentada quando se aproxima do pleito? Cadê a escola técnica que ela pegou aqui o bonde andando no meio do caminho e não teve capacidade de entregar? Cadê a questão do matadouro público, já que é parceira do prefeito e a gente sabe da importância da pecuária para o povo de Exu, tanto na questão leiteira, mas também na questão do gado de corte, e o que a gente tem abatedouros clandestinos, que isso tem a questão da saúde pública e tem também a questão de prejudicar o pequeno criador, o pequeno agricultor. Pernambuco precisa de mais políticos ou mais gestores, na sua opinião? Não dá para a gente pensar em gestão sem pensar em política. Eu acho que tem que convergir. Agora, o que a gente precisa, o político tem que usar a sensibilidade dele, juntar isso com a grande equipe técnica comprometida com o projeto, com os compromissos e pôr em prática. Porque quem vai para a rua, quem está na ponta, quem chega próximo das pessoas, não é o técnico, é o político. Agora, para mim, voltar daqui a 4 anos de cabeça erguida, daqui a 2 anos, que eu estou agarrado com esse povo, para o que der e vier, nós temos que honrar nosso compromisso. E quem tem, a gente pede, a gente demanda, e se Deus quiser, nosso João Campos vai ser, e o povo pernambucano vai ser o futuro governador do estado de Pernambuco. Nós vamos pedir, vamos demandar, vamos levar o grito, a demanda e os sonhos da população de pernambucana e em especial o povo aqui do Exu, do Araripe, e aí tem que ter o povo técnico para executar. O senhor acha que o sertão ele recebe a atenção que merece ou está mais centralizado? Eu estou falando a nível de governo de estado, né, da gestão. Eu vou dar um exemplo agora. Virou uma moda, quando eu disse que o governo era instagramável, virou uma moda agora os laranjinhas. Ou seja, a governadora recrutou muitos policiais concursados e o que a gente vê é nas principais avenidas do Recife, da região metropolitana, nos bairros de rico, nem tão nos bolsões de pobreza, nas comunidades de risco, nas áreas de risco, na pobreza, nem tão aqui no sertão. Cadê os laranjinhas aqui no sertão? Então, ou seja, até porque quem pauta o governo da Raquel Lira hoje é João Campos. Então, ela está muito voltada para a metropolitana, porque na cabeça dela, na metropolitana, ela pode consolidar a sua reeleição, que é onde João Campos é mais forte, e representa um percentual substancial do estado de Pernambuco. Só que João vem de berço, de origem, de linhagem de Dr. Arras de Eduardo Campos, e ele está andando nos 4 cantos do estado, escutando as pessoas. Teve aqui no Exu, teve hoje em Uricuri, foi uma coisa... A gente viu o povo sair da rua, a gente não viu um sentimento montado, mecanicista ou comprado. O que a gente viu foi as pessoas num sentimento espontâneo, clamando por melhorias na saúde, entendeu? Então, eu acredito que o governo de Raquel, ele nem está na metropolitana, ele nem está no sertão, ele está aonde a mídia, aonde o cenário for melhor para ele ser apresentado. Na sua opinião, qual deveria ser a prioridade número 1 para Pernambuco hoje? Tem diversas prioridades, tá? Mas aí a gente, dependendo da região, cada uma tem sua particularidade. Eu acho que a questão da violência hoje, o crime organizado chegou pesado no estado de Pernambuco, as facções criminosas, ao exemplo do Comando Vermelho e PCC. E quanto a essa questão, 2 coisas cruciais, a questão da água, certo? Porque não é uma particularidade do Exu,
Tem muitos lugares, e a questão da saúde. O povo está clamando pela saúde, e eu sempre digo, né, gaiola bonita não dá de comer a canário. Enquanto Eduardo Campos construiu 3 hospitais, construiu o UPAE, construiu diversas UPAs, eu estou falando 3 hospitais grandes nas entradas do Recife, mas eu estou falando que teve mais hospitais instalados no estado como um todo, construído, instalado, inaugurado. Nós estamos falando de uma governadora que, ao invés de reformar, equipar o Hospital da Restauração, fez a fachada do hospital e fez aquela publicidade. Pernambuco vive problemas, né, como o senhor já falou, já apresentou aí, frequentes na saúde, na segurança, né, na infraestrutura. Qual dessas áreas exige assim, uma resposta imediata, que o senhor dê assim, não, isso aqui, antes de vocês chegarem, tem umas motos aí, né, Benilton, fazendo um barulho terrível. Aí eu digo, a polícia não está vendo isso? Aí eles, que polícia? Porque só tem dois policiais, se você passar ali, né? Uma dupla, né? Infelizmente, a gente sabe que a questão da segurança, do ordenamento, ela hoje a segurança do Estado está falida, mas eu ainda voto para a tecla saúde. O povo está clamando, está morrendo nos corredores. Como eu disse, a governadora gastando milhões em fachada de hospitais, enquanto dentro está parecendo um Bumba Meu Boi na quarta-feira de cinza, que o boi está bonito por fora, mas quem carregou os 4 dias de carnaval está quebrado por dentro. E aí eu vou dar um exemplo muito claro. Não é Júnior Matuto que está dizendo, não. Isso foi denunciado pelas grandes veículos de comunicação nacional, tá, Nazário? A governadora pegando o avião da saúde para fazer política, para fazer agenda política, enquanto o povo estava à mercê da sorte, esperando um transporte para transportar órgão, por exemplo. Então, por aí você tira a falta de compromisso da governadora Raquel Lira com a saúde dos pernambucanos. Qual o projeto apresentado pelo senhor o senhor considera assim, mais importante? Eu sei que o senhor já apresentou diversos projetos. Primeiro, eu tive um projeto agora que deu uma repercussão no estado como um todo, que foi a PEC 34, que foi exatamente incluir os agentes de trânsito nas forças de segurança, que a gente sabe da importância, porque hoje o trânsito, viu, Nazário, é quem mais mata no país, e não é diferente no estado de Pernambuco. Então foi um projeto muito interessante, a 4 mãos. Tivemos alguns projetos voltados para o turismo, para a desburocratização da questão dos selos, dos certificados da Adagro, como o CIA, o CIF federal, porque, na verdade, na maioria das vezes, o pequeno agricultor, ele produz o queijo e, quando bota num carro que não tem o selo, é tratado como traficante de droga. É uma humilhação, apreende o produto que ele com tanto suor, ele produziu e está levando para comercializar, e muitas vezes o camarada desiste e anda errado por conta da burocracia. Então, teve projetos importantes também na área do turismo ecológico. Apresentamos diversos projetos. Como eu peguei o bonde andando, peguei o mandato pela metade, a gente tem apresentado muita coisa de acordo com a demanda daqueles que batem na porta de nosso gabinete. O que ainda pretende entregar até o fim do seu mandato desse? Nós temos aí algumas demandas. Quanto legislativo, a gente precisa elaborar, como eu disse, alguns projetos, principalmente na área de saúde, na área da desburocratização da máquina pública, quanto à questão também do transporte público, do transporte coletivo. E uma das coisas que tivemos participação, porque eu fazia parte da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, de Finanças e Orçamento, de Administração Pública. Então, teve alguns projetos de lei que teve nossas emendas, que foi apresentada tanto pelo governo do Estado, quanto pelos alguns colegas na Alep, e nosso compromisso é com o povo pernambucano. Então, Danúbio, eu quero dizer que o que for para o bem de Pernambuco, eu sou um deputado de oposição assíduo.
mas tudo que for para o bem do povo pernambucano, nós votamos a favor, ao ponto de aprovar todos os empréstimos da governadora, na esperança dela acabar com essa ladainha de dizer que a Alep era inimiga do povo pernambucano. O dinheiro está nos caixas, nos cofres públicos, o crédito liberado, e a gente não está vendo esse dinheiro chegar na vida das pessoas. E quando eu digo, Danúbia, chegar na vida das pessoas, eu não estou falando em obra de asfalto. A gente sabe que é importante o acesso, quem tem carro sabe o quanto é importante uma obra, uma estrada recapeada, construída, mas nós temos outras demandas que mexem diretamente com a vida das pessoas, ao exemplo da saúde, da educação, no que diz respeito à questão da infraestrutura escolar, da qualidade da merenda. Para você ter uma noção, eu tiro pelo que aconteceu quando eu combati a evasão escolar no município do Paulista. Não foi contratando professor, não foi apenas pintando, comprando banca escolar e dando fardamento, não, foi melhorando a merenda, porque o principal atrativo hoje de uma escola é a merenda. As crianças, na maioria das vezes, vão para a escola para comer, depois que estão de barriga cheia, é quando começa a absorver os conteúdos pedagógicos. Então, nós temos outras prioridades aí no Estado. A questão da violência também está batendo na porta das pessoas. O crime organizado, cada dia que passa, teve toque de recolher no Imbura. As pessoas, o crime andando de fuzil, não é diferente lá na comunidade do Beira-Mar, em Pau Amarelo. Os cabas ditando a regra do jogo, cobrando, inclusive, pedágio nos comerciantes. Então, por isso que eu digo, o Pernambuco real não é o Pernambuco que a gente vê na mídia, não é o Pernambuco que a gente vê na propaganda do governo do Estado. Pernambuco caminha para uma disputa bastante polarizada, né, entre João Campos e Raquel Lira. Como é que o senhor enxerga esse cenário? É um dos maiores clássicos. Eu faço política desde os 14 anos, tá? Sigo o doutor Arraes, Eduardo, já fiz campanha para perder, já fiz campanha para ganhar. É um dos maiores clássicos do estado de Pernambuco. Primeiro, você tem um candidato que representa a esperança, que representa uma linhagem, um legado, mas que teve muita entrega, e o povo do Recife tolerou e emprestou João Campos para Pernambuco. Ele não apostou na comodidade, que ele podia muito bem governar e fechar seu governo na Prefeitura do Recife com chave de ouro. A capital pernambucana, ela começou a ser objeto de desejo do povo pernambucano. Por que é que as coisas estão acontecendo no Recife e não acontecem na minha cidade? Eu estou falando da região metropolitana como um todo, e isso reverbera também em outras cidades do interior. E aí, o que é que acontece? E nós temos, pelo outro lado, uma governadora que passou 2 anos que não desceu do palanque, falando no passado, e que depois que ela se sentiu ameaçada, ela está fazendo todo tipo de concessão, todo tipo de acordo, é capaz de tudo e mais alguma coisa para não largar o osso. Então vai ser uma disputa, mas eu acredito muito na vitória de João, porque, como eu lhe disse, Danúbio, eu fiz campanha para perder, fiz campanha para ganhar, e a gente sente quando uma campanha tem cheiro de vitória, quando ela tem um sentimento do povo. E o sentimento do povo na política, mesmo com as movimentações calorosas da militância, mas a gente sente quando uma política tem cheiro de vitória, quando o povo tem sentimento de esperança por dias melhores. Que ainda tem gente que comete o absurdo de dizer: Matuta, a esperança é a última que morre. E eu sempre digo que a esperança nunca morre, porque até na hora de morrer, a esperança tem esperança de ir para o céu. O senhor acredita que haverá segundo turno? Vai depender da conjuntura, né? Eu acho que é uma eleição de um turno só. Agora, se tiver um candidato bolsonarista, aí o diabo come batata na vida da governadora, né? Porque até ontem ela tentava enganar os pernambucanos. Primeiro ela tentou e enganou muitos pernambucanos, como eu disse, nessa estratégia midiática, comprando blog, fazendo um movimento de adesão muito grande, tá, Danúbia? E não tenho nada contra não, viu? Aí cada um luta com as armas que tem. Mas não é um governo de entrega, é um governo de propaganda. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos um exemplo muito claro. Ela fala que é a governadora das estradas. Será que essa danada nunca veio aqui no Exu e não viu essa estrada que liga Uricuri ao Exu, não? A situação aqui é bem precária. Não, é precária não. Isso aqui, para ficar ruim, ainda precisa melhorar um pouquinho. É troço ruim, hein? Então, nós temos isso.
Aí o que é que acontece? Ela o tempo todo pregou, inclusive quis dar uma invernizada do presidente Lula quando trouxe Túlio Gadelha para a chapa. E aí ela ficou em cima do muro, porque na eleição passada ela também ficou em cima do muro, só que aí o povo pernambucano acordou. E aí me diz com quem tu andas que eu te digo quem tu és, né, Danúbia? E político que não tem lado, ele não está do lado de ninguém, inclusive do lado do povo. Muito bem, o pessoal está por aqui mandando mensagem, tem perguntas também Pode para botar furando. o senhor. Pronto, ele é igual o Facão que chegou aqui também, né? Não, o colega ei, dele. ei. Não, É assim, meu a história de amigo. botar furando, né? A história ele manda. Eita, Jesus, vamos lá. Jaidemilson, Matuto já conquistou o meu voto. Matheus Pereira, Júnior Matuto, melhor prefeito da história de Paulista, rumo à reeleição. Quando você tem uma experiência aí, né? Já passou por várias vertentes aí da política, fica muito mais fácil, né, Júnior? Não é que é mais fácil, né? Eu costumo dizer que a política ela é a universidade da vida. A política nos ensina todos os dias e a matéria-prima da política é o ser humano. Então você tem que ter muito cuidado, muito tato e muito compromisso, porque na universidade da vida, quando a gente acha que sabe dar resposta, o povo muda as perguntas. Então você tem que ter muita humildade e tem que sempre estar absorvendo o movimento, o sentimento da população e as demandas. Porque às vezes, viu, Danúbia, eu sempre digo, eu ia muito para as comunidades e aqui e acolá eu botava uma conversa na mesa e aí tem uns políticos que dizem o povo não sabe o que quer. Isso aí não tem problema, o povo não saber o que quer. Agora, eles têm que ter certeza do que não quer. Por exemplo, se você abrir aqui uma pesquisa de perguntas e tal, a gente sabe que a prioridade é a água, mas vai ter gente pedindo muita coisa. Muita coisa aqui na cidade de Exu. Mas aí você vai dizer, o povo não sabe o que quer, não sabe o que é prioridade. Mas aí você faz o inverso. O que é que vocês não querem? A primeira resposta vai ser, a gente não quer que a cidade de Exu continue sofrendo, o povo mendigando por água. Eu vim aqui, tive a felicidade de ser convidado aqui para o João Paulo, Arthur, Nazário, os meninos, na festa do Gonzagão. E quem movimentou, quem mais lucrou na cidade foi quem vendeu água. Que é isso, rapaz? E a cultura, onde é que está? E a culinária? E os bares, o comércio, a rede hoteleira, as pousadas. Mas não, eu vi aí a cantiga era uma só. Quem está escapando é quem está vendendo água. Para Anjo Escobar, parabéns, deputada. Ana Patrícia, boa noite. Estou por aqui. Matheus Pereira, nosso deputado estadual Júnior Matuto. Vandevânio Lourenço, bora. Como vai fazer para chegar água no Exu? O pessoal aqui manda mesmo, viu? A gente já falou aqui sobre água, né? Mas é importante, eu gostei, e é um compromisso estabelecido aqui. Como eu disse, vou dar um exemplo aqui, Danúbia. Esse podcast é uma prova viva do que eu vou falar agora. Por exemplo, estava agendado aqui para estar eu, Marília Reis e Pedro Campos. Por motivo de força maior, e como eu disse, quando a gente não tem uma estrutura de uma máquina que monta, que recruta, que mobiliza os carros comissionados que estão em prefeitura ou coisa parecida, a gente tem que se espalhar. Então, muitas vezes as pessoas até ficam chateadas, poxa, ele não veio e tal, mas a gente tem que se espalhar. Então, Pedro correu para um canto, Marília correu para outro, Júnior Matuto está aqui com vocês. Sim. E como eu disse, eu estou andando, eu estava agora inaugurando uma parceria, entregando uma rede escavadeira, inaugurando uma parceria lá na Chapada do Araripe, lá na Arena Padre Cícero, iluminação no campo, e foi uma festa, povo muito humilde, mas muito hospitaleiro, como sempre, né, o povo do sertão. E assim, eu me comprometo, eu não estou aqui para dizer que vou botar água em Exu, mas estou aqui para dizer que depois do que eu presenciei ontem na rádio com o João Campos, depois do que a gente fizemos uma escuta popular, e de cada 10 palavras, 11 era clamando por água, eu saio daqui dizendo, João Campos pode dar cachorro em 90, agora no teu plano de governo tem que ter água em Exu, como tem que ter ampliação do Hospital de Uricuri, Fernando Bezerra Coelho. Por quê? Porque o povo de Pernambuco não pode estar mendigando ou com ajeitado no Juazeiro, no Ceará, e é o que a gente vê. É o que a gente vê, Danilo. Ceará é quem socorre. E o Ceará é quem socorre, então que é isso, rapaz? E a gente sabe que vai para lá no ajeitado, muitas vezes pegando o endereço de alguém, falsificando, eu sei o que é isso.
Cometendo crime, né? Para poder... cometendo crime, o centro TEA, tivemos com as mães atípicas lá de Uricuri, e aí a gente sabe que Uricuri, geograficamente, estrategicamente, é uma cidade polo. Então, seria imaturo, ou eu seria covarde até com os meninos, seria desleal com os meninos que me apoiam aqui no Exu, mas tem algumas ações que a gente vai ter que fazer. Não estou falando da água, tá, de Exu. Eu estou falando algumas ações que a gente sabe que vai ser implantada, vai ser o compromisso do futuro governador João Campos, que vai ser implantada em Uricuri, mas que vai contemplar a região como um todo. E eu sempre falo aos deputados que estão vindo aqui, né? Eu digo, ó, se aqui no Araripe, o povo não precisa de tanto, não. A gente precisa de água, que isso é muito básico, isso é saúde pública. Precisamos de água. Eu digo, dá uma organizada aí no hospital, uma ampliação. Esse hospital do câncer, ele precisa também, né, ser concluído. E aí um IML. O Uricuri, eu acho que já... Não dá, não? O que é que você pensa, doutor Nazário? Questão do IML, porque imagine você, o sofrimento de uma pessoa que perde um ente querido, que vai para Petrolina. Na verdade, Danúbia, a gente precisa de muito mais do que isso. Sim. Eu gosto de dizer... Eu estou citando o básico do básico. Mas eu, como advogado, tenho uma preocupação muito grande. E a gente está vivendo isso. Você sabe que várias pessoas aqui no Exu já se estressaram demais com a Compesa e foram lá e eles veem, Júnior, a água passando na frente de casa e ficando 100 dias sem receber água. Então tem gente já fazendo o quê? Fazendo suas próprias ligações de forma direta. Aí a Polícia Civil pega. Aí pega aqui a pessoa 5 horas da tarde. Aí faz o flagrante lá em Uricuri ou lá em Araripina. E aí a pessoa fica como? Fica presa a noite todinha, como se realmente fosse bandida. Entendeu? Esperando uma audiência de custódia no outro dia. Sem contar com as promessas não cumpridas. Por exemplo, a questão da delegacia da mulher. A gente precisa de uma delegacia especializada da mulher na região. Por quê? Porque aqui, infelizmente, o índice de violência doméstica contra as mulheres é muito alto. Então, assim, tem muitas outras necessidades, mas a gente não pode estar com necessidades básicas, como a água, não sendo suprida e se preocupar com outras coisas. A gente tem que se preocupar com o que mais está doendo na gente, como cidadão. E aí, eu falando como cidadão hoje. Se eu não tenho nem água para necessidades básicas, como é que eu vou cobrar as outras coisas? Sim, e tirando do orçamento, né, de um benefício que você tem que estar mexendo no orçamento para poder comprar água. Infelizmente, essa é a nossa realidade, nua e crua, como diz a história. Doutor Orlando também está por aqui, boa noite, Danúbio, boa noite, meu deputado Matuto e meu primo Nazário. Esse aqui não tem papo na língua, não. Aqui vem aqui quase que derruba o podcast com as... Ele tem falas fortes, pegada, pisa na bota, como diz a história, né, doutor Orlando? Ele é top. Pequenos Viajantes de Júnior Matuto, Exu está praticamente esquecido em vários cenários, né? Mas, espera aí, o que pretende fazer para trazer orçamentos para os festejos voltados a Luiz Gonzaga, que seriam agosto e dezembro? Primeiro, você diz agosto e dezembro desse ano. Como eu falei, eu sou um deputado de oposição e a maioria das minhas emendas, a grande maioria, eu destinei para a área de saúde, certo? A gente pode até demandar a governadora do estado, mas a gente sabe que não vai ser ouvido. Eu fiquei muito feliz porque tivemos, antes de João seguir para a agenda dele em Trindade, Uricuri, Araripina, João teve lá no Gonzagão, e o Gonzagão, o Luiz Gonzaga, ele é um patrimônio de Pernambuco. É algo que é um patrimônio, quem é recifense se orgulha de ser do estado de Luiz Gonzaga e diz eu sou da terra, né? Então, tivemos uma ideia, inclusive trocando uma ideia com Pedro Campos, a gente teve uma ideia aqui das Olimpíadas Culturais, de fortalecer a cultura como um todo, e a gente sabe que os ensinamentos, o que foi o legado de Gonzaga foi deixado serve de lição para essa juventude, mas a gente precisa fazer com que essa juventude conheça e passe a consumir essa cultura. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento, e eu passei isso como prefeito, que você bota uma banda local, uma banda de artista que tem o talento, tem tudo,
E na maioria das vezes o povo não valoriza. É por isso que você tem que trazer banda do Sul, do Centro-Oeste, da molesta dos cachorros. Então, quanto a essa questão do Gonzagão, das festejos, eu vi João Campos se comprometer e eu estou aqui para pegar no calcanhar dele, se comprometer em fortalecer. Então, este ano não adianta eu estar criando expectativa. Primeiro que eu já destinei minhas emendas, só vai ter um remanejamento pós-eleição. Então, eu não estou aqui para jogar conversa fiada, até porque eu posso até vir para a festa e o cara dizer, e aí, deputado, tu destinou quanto para a festa? E eu vou estar gaguejando, minha conversa não faz curva, Danúbia. O que eu digo aqui, eu digo amanhã, digo depois e digo pro Papa. Eu não tenho Papa na língua. Tá? Mas eu acredito que no futuro bem próximo vocês vão poder contar conosco, tanto na questão de emenda parlamentar, mas mais que isso. Tem que estar na agenda do governo a questão das festividades de Exu. Tem que estar na agenda do governo. Quando eu digo na agenda, não é só nas agendas festeja não. É na agenda orçamentária, é na agenda cultural, para o governo dizer, olha, naquela data ali, a gente tem que dar o melhor da gente, porque aquilo ali é um patrimônio que irradia não apenas para Pernambuco, mas para o país como um todo. Maria de Lourdes Moreira Silva, deputado Matuto, que tipo de projetos você conseguiria para Exu sendo eleito? O povo quer saber. Pronto, como eu disse, eu tenho andado aqui, inclusive gravei um vídeo hoje de frente à escola técnica, e eu acredito que tanto essa questão do fortalecimento da agricultura familiar, eu acho que o IPA tem que ser presente aqui, tanto na questão da tecnologia, que cada dia que passa, o pequeno agricultor, nós temos que estabelecer um compromisso e quebrar esse preconceito que a gente sabe de quanto é importante modernizar a agricultura familiar, otimizar, vai da questão dos insumos, de ração, de alimentação animal, a tantas outras coisas para otimizar e fortalecer a agricultura familiar, que é quem mata a fome do país. Esse povo do agro tem uma conversa fiada, bonita, de ostentação, mas a gente sabe que esse dinheiro é tudo com moda e esse dinheiro tudinho vai para fora, não chega no povo. Então, o que é que eu quero dizer com você? Eu saí daqui, gravei um vídeo na frente da escola técnica, e uma coisa que eu acho que Exu precisa e carece é de capacitação profissional para a juventude, é de trazer investimentos, seja na área que converge com a questão da produção leiteira, de derivados do leite, da agricultura, seja na questão, quando eu digo de genética animal, seja para gado de leite, gado de corte. A gente está vendo aí agora o povo do Centro-Oeste do Sul investindo muito aqui na Chapada do Araripe. E não dá, isso aí a gente viveu em Suape. Quando Suape deu aquele boom do desenvolvimento, o que foi que aconteceu? O povo de Suape viu o desenvolvimento, o dinheiro girar e não participava daquilo. Por quê? Porque quem veio foi o povo capixaba, o povo paulista, o povo do Rio Grande do Sul, da Bahia, porque tinha capacitação profissional. Então, o que foi que ficou lá? Um bocado de mãe solteira, que os cabas vieram, emprenharam as mulheres tudinho e desapareceram quando voltaram para suas terras de origem. Então, o que eu quero aqui é levantar essa bandeira. A gente sabe que fazer pela criança, pelo jovem, eu costumo sempre dizer que a gente vive, Danúbia, num mundo capitalista. Se tu tem alguma coisa, tu vale alguma coisa. Se tu não tem nada, de nada tu vale. Com isso, quem é que mais sofre com esse mundo capitalista e predador? A juventude. Um jovem que não tem uma boa condição de se vestir bem, de se manter na roda de amigos, em final de semana. O que é que acontece? A sociedade vira as costas para ele e o mundo do crime está de braços abertos. Para receber. Não quer saber se tu é preto, branco, pobre, quer saber que tu é mais um para contribuir com a indústria do crime. E a própria sociedade que virou as costas para aquele jovem, amanhã sofre consequência ao exemplo de tu criar uma filha tirando de onde não tem para dar o melhor a ela, e ela se apaixona por um bandido, porque coração é terra que ninguém manda. Verdade. E esse bandido um dia foi uma criança cheia de sonho e de esperança, que não teve oportunidade na vida, até porque não podemos cobrar futuro de quem não tem presente. E ninguém bota filho no mundo para ser bandido ou filha para se prostituir. Mas depois desse ambiente de internet, de exposição, que as pessoas postam o momento pregando que é a vida, isso provoca um sentimento de inferioridade e de desejo, principalmente da juventude.
Então é um compromisso que a gente tem aqui, já bati essa tecla com os meninos, agora o que eu vou fazer não é inventar a roda. Eu vou lutar para botar a mão na roda e fazer ela rodar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, poxa, se a gente tem aqui o berço, a essência cultural, por que não fortalecer a escola de sanfoneiro? Por que não fazer com que essa Olimpíada transborde isso? Por que não fortalecer a agricultura familiar, trazer tecnologia, acesso à tecnologia, a novas dietas, a genética? Então, são coisas que eu vou fazer, que eu vou lutar, bandeiras que eu vou lutar e no sertão e principalmente na cidade do Exu, que eu acredito que no futuro bem próximo, novas gerações vai estar colhendo frutos dessa semente que nós vamos plantar. Agora, quero dizer a vocês que aí eu não tenho arrudeio, não, tá? Minha conversa não faz curva, não. Nós precisamos, para pôr tudo isso em prática, ter parceria com o executivo, porque não adianta eu chegar aqui com a maçaroca de requerimento, de indicação, de emenda no orçamento, e o governador, a governadora ser contra Júnior Matuto, porque vai chegar lá, não vai resolver nada. Nós temos um exemplo muito claro aqui. Indicamos 200 mil de emenda para uma associação aqui de agricultores e até hoje não foi atendida. E você sabe que pior do que nunca ter é ter que ter e perder. Um deputado vem aqui, apresenta uma emenda, o povo já faz fiado por conta, achando que o dinheiro vai cair na semana que vem, e até agora não caiu. Ainda bem que minha conversa é reta. Eu digo, eu indiquei, estou provando meu compromisso. Agora depende do governo do Estado, porque o orçamento a gente indica, a gente mexe e tal, mas quem executa é o governo do Estado. Matheus Pereira, estamos com você, deputado. Marilene Silva, doutor Nazário, a água em Exu virou secundária, mas bora acreditar, a água tem o que falta é responsabilidade de quem distribui. Almilira, o desenvolvimento de Paulista foi nas gestões dele. Quando ele era prefeito, propiciou a chegada de grandes empreendimentos e de construções de moradias, gerando empregos e renda. É muito bom esse feedback, né, deputado? Na verdade, é um reconhecimento, né? Ninguém planta caju e colhe banana. Verdade. A partir do momento, eu lembro que a gente pegou uma cidade paulista, era a quarta cidade do estado de Pernambuco, mas ainda tinha característica provinciana. E aí tivemos a capacidade de trazer todos os construtores, as pessoas que queriam investir, apostar na cidade, mas, como eu digo, ninguém bota dinheiro sadio em terra podre. Então, o que foi que fizemos? Discutimos a quatro mãos, trouxemos o desenvolvimento, discutindo o plano diretor e trazendo também geração de emprego e renda para a nossa cidade. E Paulista hoje tem problema pra caramba por conta da densidade populacional, mas Paulista hoje é uma metrópole pernambucana, trouxemos o shopping, trouxemos diversas empresas e, mais que isso, estancamos o crescimento desordenado que foi com bairros planejados, com moradia digna para aqueles que vinham morar na nossa cidade ou que já moravam na nossa cidade, mas estavam acostumados com o puxadinho. Ângelo Escobar, deputado, é muito sensato. Jonas, boa noite. Lise Franco, estamos junto, meu deputado. Monielle Neirismar, precisando de água em Exu, nos ajude. Lázaro Júnior, estou assistindo a live e nós estamos mesmo precisando de água. Sou de Timorante. Da terra de Felipe, não é isso? Doutor Felipe, um abraço para ele, grande médico. Evandro Gomes, boa noite. Lázaro Júnior, obrigada. Genário Aquino, João Campos, governador. Monique Teixeira, a Escola Técnicas, quais os planos? Primeiro, como eu disse aqui, até fizemos uma brincadeira hoje lá na frente, uma brincadeira, mas com muita sensatez e muita responsabilidade. A governadora esteve aqui antes da eleição municipal, inclusive fez uma brincadeira chamando o Marlo, que eu não sei se era o dono da empresa, era o mestre de obra ou coisa parecida, estabeleceu um prazo lá e, mais uma vez, enganou o povo. E aí não é uma particularidade da Escola Técnica de Exu, porque ela prometeu 250 creches e agora que entregou 5. E pega essas 5 e está fazendo de propaganda. Ou seja, uma mulher que passou 4 anos para entregar 5 creches, ela vai ter que se perpetuar no poder para ver se entrega metade das 250. Então não acredito numa palavra sequer. Agora prometer, quem promete é ela. Marlon é o engenheiro. É engenheiro, não sei se é de lá, né? Foi vítima, né? Ana Patrícia, boa noite. Ele já falou, já comentou sobre a Escola Técnica. Tem muitas perguntas aqui sobre a Escola Técnica. Então.
Alaneane Alencar, precisamos de água. É lamentável a gente passar 100 dias sem chegar água. E temos também a escola técnica, que nunca foi terminada em Exu. Ele já comentou sobre as duas coisas. Evandro, qual a perspectiva para melhorar essa situação dos recursos hídricos na nossa região, né, do sertão? Ele também já comentou, né? Não, mas aí eu quero reforçar mais uma vez. O que falta é prioridade, certo? Porque o governo do estado não pode reclamar que não tem recurso. O que falta é prioridade. E como eu disse, quer conhecer o caboclo, vá para a tribo. A governadora não pode chegar aqui ou em tempo festejo, certo? Ou então em movimento político montado das pessoas, ou cargo comissionado da prefeitura, ou ligado a algum político que apoia ela, que vão para o palanque apenas para balançar a cabeça. Por isso que eu estou muito animado com esse projeto de João, porque o que foi que ele fez? Ele abriu uma escuta popular, ele botou a tribuna, não foi para ele falar não, foi para o povo falar. Então amanhã ele pode tudo, agora não pode dizer que não tem conhecimento do problema de Exu, que é a água. Então, é prioridade. Se ele vier aqui em Exu, ele pode falar de Gonzaga, pode falar de todo mundo. Agora, ele tem que chegar aqui e dizer, ó, é água. É água. Conversa aqui, meu compromisso é água e ponto. Adriano Lemos, deputado Júnior, tem trabalho, tem presença e vem mostrando compromisso através das ações realizadas. Matheus Pereira, governadora prometeu a Escola Técnica de Exu e não cumpriu. Dora Carvalho, boa noite. Eu acho que é Dalama, não sei aqui, púlpito. Tenho certeza de que o Senhor vai levar educação e qualificação para essa região. Matheus Pereira, Júnior Matuto, melhor prefeito da história da cidade de Paulista. Ilvânia, boa noite a todos. Doutor Nazário sempre preocupado com o povo exuense. Ele é advogado, né? Ele tem que defender, né? A cidade. Né? Mas aí eu quero aqui dar um testemunho, tá? Ele faz mais do que defender o povo, tá? Ele, a família dele, o grupo, o time político hoje da gente aqui no Exu, a preocupação deles com a coletividade vai além do direito. E aí é isso que nos anima. Todas as vezes que a gente vem aqui, a conversa dos meninos é sempre com a coletividade do povo de Exu. O pessoal perguntando, muita pergunta aqui sobre a escola técnica, mas essa resposta quem tem que dar não é ele não, né? Eu vou dar uma catucada grande segunda-feira. Segunda não, né? Porque a gente está em recesso. Quando eu voltar do recesso. Mas eu acredito que vai rodar agora um vídeo meu e de Pedro Campos para ver se ela acorda e vem aqui. Agora aqui, vamos lá. Que aqui tem algumas perguntas. Eu acho que é como o senhor falou, né? Na questão da Raquel, né? Tem aqui algumas perguntas também sobre por que João Campos, enquanto gestor municipal, não criou esses jogos musicais. Não entendi, a gente falou de jogos musicais? A Olimpíada da Cultura. Acho que sim. E aí eu já vou emendar com outra. Doutor Arthur Ulisses. João Campos gastou mais de 600, isso é milhões, né? De obras, de publicidade, né? Com publicidade do que com obras, para evitar enchentes somente 200. Como fica? E aí já tem outra pergunta de outra pessoa também que mandou pelo Instagram. Como é que o senhor avalia aquelas chuvas lá no Recife, né? Primeiro foi o prefeito na história do Recife que mais executou obra de prevenção e de contenção das encostas. Isso tem que ficar muito claro. E aí nós temos um prefeito que prometeu uma quantidade de vaga de creche, triplicou, e a gente sabe que cada dia que passa vem aumentando a quantidade de mães solteiras, mães solos, e a gente sabe a importância de uma creche, porque muitas vezes a oportunidade de emprego aparece, e o que é que acontece? A mãe não tem onde deixar a criança, deixa 1 a 2 semanas na casa da família, daqui a pouco o que era um sobrinho, o que era um afilhado vira um problema, porque quem pariu bateu que balança, não é isso? Então o João, e eu fico muito tranquilo em falar de João, porque quem diz a temperatura do político é exatamente as urnas. E se João fosse um mau gestor, se fosse um gestor que só vivesse de propaganda, ele não tinha sido reeleito com a quantidade de votos que ele foi. Ele não teria sido emprestado para o povo pernambucano, o povo do Recife não tinha comido essa manobra desde a montagem da chapa, quando ele recrutou o vice para compor a chapa dele lá, o povo já sabia. João vai passar mais 2 anos com a gente, depois a gente vai emprestar ele a Pernambuco. Então, quando isso aí, o Hospital da Criança, o Hospital do Idoso, e tantas outras entregas, a questão do acesso à tecnologia, teve muita coisa. O Recife
é tão provável que quando a gente rodava pesquisa na metropolitana, João aparecia bem em todas as cidades, em Olinda, em Paulista, Jaboatão, Abreu e Lima. Então, quanto a isso aí, eu não estou preocupado, não. Ele mostrou, ele tinha que mostrar o que ele fez, até porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Agora, a imagem não é a embalagem. A imagem não é você pintar, reformar a fachada de um hospital e dentro o povo está jogado nos corredores, teto desabando, gabiru fazendo festa, timbu andando pelo refeitório. Então, Ô, deputado, o que é um timbu? Timbu Achei... Timbu é um animal que nem parece com um rato, parece com um rato ou com um gato, que ele tem um focinho assim. É um animal meio esquisito. Pronto, depois eu vou pesquisar o que é um timbu. Ó, Júnior Matuto... É um caçote? O popular caçote? Não, aqui a gente conhece com outro nome, é o apelido dele, né? É um caçote. Ó, Benilton é cultura. Eu acho que ele foi pro Google, viu? Ó, Daniel Cariri Santos. Júnior Matuto falou grande verdade do Hospital Fernando Bezerra, em Oricuri. Muitas pessoas sofrem quando vão para lá ser internada. Precisa de uma gestão mais humana, né? Na verdade, ele falou de ampliação, né? Não entrou nem nesse mérito. É porque não adianta ajeitar. Por exemplo, se sua família cresce, você não tem que botar cerâmica ou rebocar a fachada da casa, não. Você tem que fazer mais banheiro, você tem que fazer mais quarto, você tem que ampliar a sala. Então é o que está acontecendo. O Hospital de Oricuri não quer maquiagem mais, não. O povo quer ampliação, o povo quer exame. Tem gente esperando mais de meses pelo resultado do exame ou pela marcação de uma consulta. Então, o povo de Uricuri foram muito taxativos hoje na feira. A gente não quer aqui reforma, manutenção, a gente quer ampliação, a gente quer não apenas ampliação, quer que os números da prestação de serviço do Hospital de Uricuri amplie, que atenda mais pessoas, porque, como eu disse, Uricuri é uma cidade polo. O hospital não é apenas para o povo de Uricuri, é para a região do Araripe como um todo. Lise Franco, a educação é a base da evolução de uma sociedade. A escola técnica é uma real necessidade. Itamar das Montanhas, diz esse deputado é topado. Cici Carvalho, boa noite. Maria de Lourdes, a questão, mas ela não completou. Anjo Escobar, Júnior Matuto, deputado mais uma vez para fazer por Pernambuco. Raia de Val, eu moro aqui na região metropolitana da capital há 24 anos, conheço todas as cidades em torno e não vi nada de diferente na gestão desse cidadão na cidade de Paulista. Eu preciso ler aqui. Eu estou muito tranquilo quanto a isso aí, porque, na verdade, como eu disse, tivemos o mandato de vereador, fomos prefeito reeleito, fizemos programas importantes na cidade, como o Remédio em Casa. Todo cidadão que recebia medicamento, eu estou falando algumas coisas, construímos 24 unidades de saúde, fizemos o programa Remédio em Casa, que ficou marcado na história da cidade do Paulista, fizemos o programa Olhar Paulista, que toda criança que tinha dificuldade no aprendizado por conta da visão, nós dávamos a receita e o óculos, porque eu achava um absurdo uma mãe de família bater na porta de um político e mendigar, despachar a receita de um óculos. Universalizamos a merenda, porque quando a gente chegava numa escola, na maioria das vezes era uma verdadeira lavagem que as crianças comiam, estava lá para as crianças, chegava na outra, dava gosto de comer. Então fizemos um cardápio universalizado na rede municipal, zeramos as filas de catarata no município, e a gente sabe que a cirurgia de catarata não é apenas uma cirurgia de visão, é da vida, a vida daqueles que fizeram por tantos a vida toda, que é o idoso. Então eu fico muito tranquilo quanto a isso. Pequenos Viajantes, disse deputado. Obras importantes, a duplicação da Ponte do Janga, a duplicação da PE01, o binário do Beira-Mar, o mercado de Paratibe, a contenção do avanço do mar. Então, eu fico muito tranquilo quanto a isso. Até porque uma pergunta que eu faço, você vai saber como é que estão as pesquisas lá em Paulista. O prefeito abandonou a cidade e hoje o povo tem um sentimento de arrependimento muito grande. Pequenos Viajantes disse, deputado, me diz uma coisa, a escola técnica em Exu tem 14 anos e não saiu do papel. Segundo uma visita da governadora em Exu, estaria pronta em abril. Vamos fiscalizar para ver o que realmente aconteceu? Como eu disse, veja bem, quem não pode com pote, não pega na arrudia. Quando você bota, principalmente o executivo, e eu passei por isso, quando você bota a campanha na rua, que você se compromete com o povo, é muito parecido com um casamento. Danúbia, você casa com alguém, você não vai ter todo dia
ele vestido de noivo ou você vestido de noiva na noite de núpcia todos os dias. Vai ter a rotina, vai ter os pós, os contras, vai ter as demandas, vai ter tudo isso. Então, ou seja, eu não estou olhando para trás, não. Eu estou falando com a governadora que veio aqui, prometeu, e eu acho que se ela prometeu em abril, foi proposital, porque abril é o mês da mentira, né? O 1º de abril não é o dia da mentira, então ela mentiu para o povo, e agora a gente foi ali, a placa tem 2 datas, inclusive uma é em agosto. Aí Pedro disse, Júnior, mas parece que ela vai entregar em agosto. Eu digo, agosto de Deus, porque eu fui servente de pedreiro e de obra eu entendo, certo? Do jeito que está ali, pode ficar tranquilo que termina o ano e ela não entrega essa escola técnica, saindo sem sombra de dúvida. Mardival Bivales, deputado, estamos aqui na terra de Luiz Gonzaga, época de São João. Como explicar não ter uma sanfona tocando em uma praça pública? Leve essa pauta para João Campos. Não, como eu disse, João Campos estabeleceu um compromisso com o povo de Exu pelo reconhecimento de Gonzaga, que é um patrimônio pernambucano, um patrimônio do Brasil e que levou Pernambuco para os 4 cantos do país e fora do país. Então, quanto a essa questão aí, ele vai botar como compromisso político, como proposta de campanha e plano de governo. Lise Franco, Júnior Matuto, enquanto prefeito de Paulista, reformou e implantou diversas unidades básicas de saúde, remédio em casa, cirurgias de cataratas, segue cuidando entre diversas obras. Ângelo Escobar, deputado Júnior Matuto, ele faz mais por Paulista do que com o atual prefeito. Acho que é isso. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui, olha, é muita coisa chegando por aqui. Eu acho que eu vou dar uma filtrada, porque senão vai ficar muito comprido. Mas eu vou mandar aqui mais um ou outro, porque senão depois o povo me para na rua e fica, você não fez minha pergunta, por que você pulou? O cabo lá não é o Matuto? Diz que tá pronto para responder? Pois pergunta a mim, meu filho. Aí o rapaz botou aqui, Timbu é um animal, caçaco é o mascote do Náutico. Não, Timbu é o mascote do Náutico, é o mesmo caçaco, popularmente falando. A ficha caiu agora, quando nosso amigo deu ali a dica. Deputado, enquanto prefeito, zerou as cirurgias de cataratas em Paulista. Pronto, o bom é que o povo, as pessoas, quando eu sempre digo assim, o melhor advogado de qualquer ser humano é o próprio povo. Né? As pessoas é quem diz quem você é. Então, se você fez, certamente vai aparecer. E aí o pessoal está aqui, eu acho que a pessoa que disse que não tinha visto nada, aí o pessoal está mandando aqui, né, todos os seus feitos. Doutor Arthur Ulisses, que também é advogado, colega de Nazário, né, de profissão. Só que ele não atua, né? João investiu... Não, aqui eu já perguntei, homem. Sim, João investiu 600 milhões em eventos de publicidade, só 200 milhões em prevenção de desastres. Qual o motivo? Seja objetivo. Ele já falou sobre isso também, né? Ouricuri precisa de melhorias na saúde, segundo Carlos Alcântara. Manda um alô aí para Ouricuri. Estamos aqui na praça assistindo vocês. Já mandei, Chuchu, tanto para você, para Tereza, para nosso time todo aí, viu? E mais uma vez quero agradecer hoje pela companhia, ontem pela reunião com as mães atípicas e hoje na escuta popular, mais uma vez vocês estabeleceram uma demanda justa do povo de Ouricuri, principalmente das mães atípicas. Tem muita pergunta aqui, minha gente, mas a gente precisa dar continuidade, né? Ô doutor Nazário, você como um bom advogado que é, certo? Agora eu vou pedir para você fazer a defesa de Júnior Matuto, já que ele já demonstrou aqui, né? Já fez tanta coisa, né? Já enquanto deputado, e é porque nem terminou o mandato, né, doutor? Não. Tem muito projeto para o futuro, se reeleito? Tenho. Na verdade, nós vamos estar emanados aqui. E eu quero, num futuro bem próximo, voltar nesse mesmo podcast. E muita coisa que foi questionada aqui, demandada do povo de Exu. E aí, eu me orgulhar de dizer, ó, aqui, ó, eu e meu time, até porque só ninguém vai a lugar nenhum, junto com o nosso governador, a gente acabou com a novela da água. Isso, para mim, eu vou sair daqui de peito estufado. É um compromisso. E, doutor Nazário, eu queria que você falasse, assim... Danúbio, porque assim, quando você toma uma decisão de apoiar alguém, é porque você acredita no projeto. Danúbio, quando a gente tomou essa decisão de apoiar Júnior, a gente fez isso com muita serenidade. Por quê? Porque a gente teve uma conversa e eu disse a ele, eu vou levar você na minha cidade, vou apresentar os problemas. E o resto é contigo. Então, veja bem, em pouco tempo, Júnior já teve lá em Arthur, Júnior já teve no Araripe, Júnior já teve no Museu do Gonzagão, Júnior já prestigiou, por exemplo, o centenário do Dr. Givaldo aqui, homenageando ele. Então, é uma pessoa que nós estamos
inserindo ele dentro da cozinha do povo de Exu. Quando você faz isso, quando você leva alguém para a cozinha, você demonstra um nível de intimidade muito grande. Então o Júnior ele está conhecendo todos os nossos problemas. O que está ao alcance dele, nesse exato instante, ele está correndo atrás. E o que não está, eu tenho certeza que através da parceria dele e do nível de proximidade que ele tem com o João, esses problemas serão resolvidos em breve. É isso aí que eu, João Paulo, Dr. Orlando, Arthur, Zilmar e tantos outros temos essa confiança e estamos levando ele direto para o povo para que ele possa conhecer a cidade e se tornar, quem sabe no futuro, um cidadão exuense para poder vestir nossa camisa de verdade na Assembleia, como ele já tem feito. Da primeira vez que eu levei a demanda da água para ele, já houve um pronunciamento forte, Danúbia. Ele teve no Gonzagão, teve no Araripe, conhece, já conhece. Tudo que a gente está tratando aqui, ele já conhece, porque ele está aqui. E aí vai caber ao pessoal saber, na eleição. Não é tempo de pedir voto, propaganda eleitoral antecipada da multa, mas a gente pode facilmente identificar qual é o projeto. Trazer uma pessoa para apoiá-la, que já conhece a cidade, que já conhece os problemas, que já está demandando para a gente, ou permanecer votando nos candidatos Copa do Mundo, que só vem aqui de 4 em 4 anos, leva o voto e depois tchau. E outra coisa, Danúbio, eu sou muito tranquilo. O povo que bota é o que tira, o que aplaude é o mesmo que vai. Das vezes que eu vim aqui, eu fui muito bem recebido, diga-se de passagem, por todo o grupo e por todos aqueles que eles me apresentam, me acolhem. Então, se amanhã a gente mijar fora do caco, nem nesse podcast aqui eu vou ser recebido. Isso aí eu estou muito tranquilo. E aí eu me lembro, Danúbio, tem um episódio que eu vi lá no Ceará. Tem um local lá que o pessoal, o sonho deles era ter o asfalto da comunidade, era um povoadozinho. E eles criaram a faixa sem asfalto, sem voto. E o asfalto apareceu. Do mesmo jeito, o que eu venho dizendo, o que eu venho debatendo nas redes sociais é isso. A governadora, ela é governadora por um ano? Não, ela é governadora pelos 4. Ela merece seu voto? Você acha que a gente merece continuar sem água, sem a valorização da cultura de Luiz Gonzaga, sem uma educação de qualidade, com escola técnica parada por mais quantos anos? É isso que a gente vai ter que avaliar na eleição e é esse debate que vai ser feito, no devido momento, é claro. E quando o deputado Abimael esteve aqui, que você estava assistindo a live, eu fiz até essa fala, que a vontade que dá, enquanto pessoa, é de fazer uma campanha e dizer assim, ninguém vai votar em ninguém. Nós não vamos votar. Ninguém vai votar porque parece que a cidade é uma situação de água que você vê que ninguém consegue resolver o problema. Então, quem é que vai resolver? Vamos chamar o Chapolin? Então, assim, tá complexo, tá complicado. Ó, quem tá falando aqui é Dr. Arthur Ulisses. Não é o pai, eu achei que era o pai, porque ele não atua, né? Ele é formado, mas não. É Dr. Arthur Ulisses, que atua na área de civil e tributária, tá? Ó, a gente já tá chegando no final, tá, pessoal? Mas eu tenho aqui 2 notas, a nota 0 e a nota 10. E eu gostaria que o senhor atribuísse isso falando de política num cenário em geral. Nota 0, uma coisa que lhe incomoda muito na política, que o senhor abomina e diz, eu dou nota 0 para isso. As falsas promessas, que quando chega o período de eleição promete tudo e quando passa a eleição finge que não conhece. Para mim, isso é inadmissível. Ou então só lembrar do povo no período de campanha. Não é seu perfil? Não, de jeito nenhum. Eu era motorista de caminhão de lixo. Eu cheguei à Assembleia Legislativa, se eu tivesse cortado errado com o povo, eu tinha morrido, cabo eleitoral, ainda estava com todo orgulho batendo alavanca na limpeza urbana. Muito bem. Matuto, futuro governador. Estou dizendo aqui. Nosso futuro governador é João Campos. E a nota 10 para algo que o senhor acha sensacional na política, algo que o senhor gosta? É gratificante. Eu acho que é gratidão. Nota 10 na política é gratidão, porque gratidão é memória do coração. Quem é grato, ele honra compromisso, ele honra a palavra, ele volta para agradecer, ele estabelece uma relação permanente. Então eu dou nota 10 para aquele político que tem a capacidade de prometer aquilo que está ao alcance dele, porque no futuro bem próximo ele vai voltar e não vai pegar ninguém abrindo os braços na rua e dizer, cadê aquilo que tu me prometeu?
Então, por isso que a gente, milimetricamente, a gente pensa naquilo que a gente se compromete, até porque o time que tá, eu costumo dizer, quando a turma diz, mas Matuto, tu tem um xodó com o povo de Uricuri, com o povo de Exu, são perfis completamente diferentes, pessoas de situações sociais muito diferentes, mas são pessoas que têm o mesmo objetivo, que é brigar, lutar e demandar pela coletividade. E o povo de Exu, como eu digo, os meninos aqui, os meninos não dependem, não são refém da política ou de resultado de eleição. Agora eles fazem da vida social deles um instrumento que agruparam pessoas que têm compromisso com a cidade. Por exemplo, doutor Nazário. O que é que ele precisa da política para resolver a vida de ordem pessoal dele? Se como pobre ele vive bem, ele, a esposa, todo mundo trabalha. Agora, a partir do momento que ele vê a cidade dele, que ele vê o povo da cidade dele frustrado por perspectiva de políticos que vieram aqui e disseram que tinham uma varinha de condão e que ia resolver tudo num passe de mágica, e o tempo passa e o que vem aqui é requentar promessa, automaticamente ele pôs em prática, ele, João Paulo, Chiquinho, Arthur e tantos outros, pôs em prática a letra da música da palavra da letra da música de Geraldo Vandré, que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ó, que legado o Júnior Matuto quer deixar para Pernambuco? Primeiro, eu quero que aqueles que acreditaram em mim, que acreditam até hoje, faça com que, quando botar a cabeça no travesseiro, vale a pena eu apostar no Matuto. Isso, para mim, eu tive uma lição de vida muito grande. Eu já beijei a lona diversas vezes. E quando o político beija a lona, ele tem dois privilégios de tomar dois remédios que é amargo pra caramba. O primeiro é jogar a vaidade na lata do lixo e o segundo é saber quem é quem. Então, eu sou um homem de muitas amizades e poucos amigos, e eu faço política fazendo amizade. Eu não olho as pessoas como um título de eleitor, como uma conta para pagar ou como uma vanta para levar. E o que eu queria num futuro bem próximo é essa galera ter orgulho de ter trazido para aqui Júnior Matuto, Pedro Campos, João Campos, e amanhã pegar na minha beca e dizer, Matuto, a gente ajoelhou, agora temos que rezar. Vamos botar água no Exu. Então tu imagina amanhã eu chegar aqui nesse podcast e você dizer, ó, Matuto, vamos agora para outra demanda, porque o problema da água foi resolvido. Isso para mim não tem preço, tem valor. E aí, como eu sou um caminhão carregado de pecado, vai ser num dias como desse que eu vou botar a cabeça no travesseiro e vou dizer, Papai do Céu, mais uma vez, abençoou, porque Papai do Céu não dá a quem precisa, dá a quem merece. O que ainda falta o senhor realizar na política? Na política? Sim. Não, eu sou um homem realizado. Faz muito tempo que eu não peço nada a Deus. Eu só faço agradecer, mas eu quero pôr em prática muitos projetos estabelecidos ao longo dessa nossa caminhada no Estado, e por isso que eu estou apostando todas as fichas e acreditando no projeto do futuro governador João Campos, e também resgatar a nossa querida Paulista. A nossa cidade está desgovernável, o prefeito não bota os pés na prefeitura, o lixo tomando conta de tudo, unidades de saúde sem médico e sem remédio. Para você ter uma noção, a nossa cidade com 360 mil habitantes faz muito tempo que não tem um neuropediatra, isso não é brincadeira. As mulheres sem prevenções, a merenda de péssima qualidade. Então eu posso até amanhã não estar à frente da prefeitura, posso até amanhã não estar à frente do mandato. Mas se eu ver, por exemplo, amanhã eu vim para uma festa de Gonzagão, ou com mandato ou sem mandato, e chegar aqui e os meus amigos dizer, Matuto, Papai do Céu abençoou, porque Deus usa as pessoas. Quando eu disse, a política, ela é muito parecida, Danúbia, com a faca. A faca na mão de uma dona de casa, sai uma galinha, sai um guisado, uma salada, uma refeição, mas na mão de um assassino, do estuprador, é a vida de alguém que está em risco. Então, a política, quando ela para em mãos erradas, só quem padece com isso é o povo. Então, a gente sonha por dias melhores. Como é que o senhor prefere ser lembrado? Como um bom prefeito ou um grande deputado? E por quê? Não, eu prefiro ser lembrado como um homem de palavra e um homem que, por onde passou, plantou o bem. Independente se eu era motorista de caminhão de lixo, que os gari eram tudo doido por mim, quando eu trabalhei numa padaria, quando eu fui vereador, quando eu fui prefeito, porque Danúbia, eu acredito muito no dia de amanhã. Eu sempre digo que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, porque o de hoje já amanheceu melhor do que o de ontem.
Então, o que eu quero ser lembrado amanhã é pelo povo, por minha família, pelo o legado que eu deixei, pelo bem que eu fiz. Isso para mim não tem preço. E aí fica na memória das pessoas. Que conselho o senhor daria aos jovens que desejam entrar na política? Primeiro, eu sou prova viva disso, que o sol nasce para todos. Então, por exemplo, eu repudio quando alguém abre a boca para dizer que não vota em ninguém, que não vai fazer campanha para ninguém votar. Eu fico muito triste, porque o que é que acontece? O ambiente, depois da morte ou antes da morte, o ambiente mais democrático do planeta é a política. Todo mundo pode ser candidato, todo mundo pode votar. Na urna lá o cara pode ser preto, branco, pobre, puta, o que for. Ele vota do mesmo jeito. O voto dele vale o voto de qualquer pessoa, independente de religião, sexo, cor, classe social. E eu sou o fruto disso. Eu, como eu disse aqui no início da entrevista, o sol nasce para todos. Então, os jovens têm que participar da política. É como se tua esposa tivesse trajada semi-nua para sair de casa, pedisse tua opinião e tu não desse nenhuma opinião. Quando ela saísse na rua que alguém te respeitasse, tu ia dizer, rapaz, tu botasse uma roupa dessa. Ô, danado, eu não te consultei. Então, eu incentivo a juventude e as mulheres, o pobre. Depois do presidente Lula, o pobre teve vez, eu sou prova viva disso, principalmente na política. Porque quando um metalúrgico, um caba que saiu daqui de Caetés, aqui do Agreste Pernambucano, e vai ser presidente do Brasil, e por que não? Eu não ser deputado, eu não ser vereador, esse jovem que está aí, que sonha com isso, agora precisa sair da sombra. Porque tem muita gente, eu costumo dizer que tem gente que espera tempo bom. E não, a gente tem que esperar tempo ruim prevenido. Tempo bom a gente tem que sair todo dia de casa para correr atrás dele. E o voto ele é muito artesanal. Ontem a gente se perdeu lá, o ex endoidou com a gente lá, a gente indo para uma agenda lá com Tereza, depois da gente ter tido uma agenda muito boa lá com o Chuchu, com o pessoal, as mães atípicas, e passamos quase 2 horas rodando dentro da Caatinga lá, e eu perdido, e teve uma hora que eu disse, mas rapaz, o danado do voto, né? Quem é que garante? O cara sair lá de Recife, do litoral, do conforto, e vir para o sertão. Então, como eu digo, esse compromisso, o voto ele é muito artesanal, ele é muito trabalhado. E aí você tem que perseverar, você tem que acreditar, porque, como eu disse, a matéria-prima do voto é o ser humano. Então, você não só tem que convencer, porque muitas vezes voto, eu costumo muito falar de ovelha, né? Você pensa que tem uma, tem 10, pensa que tem 10, tem 1000. Se você não cercar e não cultivar, chega alguém, dá um tiro para cima, corre tudinho e deixa você falando sozinho, feito a voz do Brasil. E para finalizar aqui os comentários, porque se eu não fizer aqui esses comentários, se eu não ler, o povo eu tô impressionado com a participação, estou muito feliz. O pessoal participa muito, e tem muito comentário aqui que eu acho que eu nem vi, muita mensagem retratada, tá igual o do Negutuba, porque o pessoal começou a dizer assim, que tanta mensagem retratada é ela? Porque a gente colocou Negutuba. Eu digo, eu acho que essa questão do pessoal tá muito, né, assim, em cima da questão do racismo e tal. Eu digo, eu acho que é por isso. Aí o pessoal começou a colocar nos comentários, então vamos mudar o nome dele para Lourutuba. Todo mundo riu, eu digo, meu Deus do céu. Francisco Alves, Júnior Matuto fala de Recife também. Tá defasado pelo prefeito João Campos. Lise Franco, Raquel Lira só tá maquiando o trabalho em um ano político. É só observar. Harry Pericles, eu acho que é isso. Era para ser o presidente da Câmara da Alep. Ângelo Escobar, João Campos foi reeleito com 80% dos votos. Cícera Raquel, João Campos para melhorar Pernambuco. Luiz Carlos Exu, Lucas, acho que é ele. O ex-condenado é o pai da corrupção. Que vergonha, deputado. Ângelo Escobar, fora Raquel do Tapuru. É o quê, homem? Cícera Raquel, a gente não quer governadora de mídia, e sim de ação. Tá aí, os comentários encerrados. Antes do senhor fazer as considerações finais, mas se quiser comentar alguma coisa do que ouviu aqui, pode ficar à vontade. Pessoal, hoje eu só vou fazer esse comercial porque eu presentear o deputado, né? Já que ele veio tão longe, tá com uma comitiva, tão comendo direitinho, o povo fizeram uma galinha, um negócio, que o povo aqui é hospitaleiro. Ave Maria.
Vai voltar com 2 quilos a mais, né? Porque o povo bota é pra torar aqui mesmo. Não, o povo aqui é barriga cheia. Receptivo. Então, ó, MDL Distribuidora, castanha selecionadíssima, tá certo? Dos melhores supermercados de Exu e de toda a região, você encontra produtos da MDL. Olha, esse sequilho aqui é uma delícia. Sabe de onde ele vem? Lá de Maragogi. Menino, se derrete na boca. Nos melhores supermercados de Exu, você encontra produtos da MDL. Gosta de uma castanha? Gosto. Bom demais, né? Sequilho, esse aqui com cafezinho. Vixe, é uma delícia. E temos também aqui... Maria, vai levar a feira. Vai levar a feira. Não é. Tieta, já comeu tieta? Eu vou fazer uma pergunta igual o Vicente Neto. Sabe quem é Vicente Neto, né? Perguntei, ô Vicente, já comeu tieta? Aí ele disse, já, rapaz, era uma namorada que eu tinha. Mas, Vicente, eu tô falando é da bolacha, Vicente. Já ouvi falar, mas nunca tinha comido tieta, não. Bolacha de coco. A tieta que eu conhecia era só aquela novela. A tieta do Agreste, pronto. Vai levar também os biscoitos, tá certo? Nos melhores supermercados de Exu e de toda a região, você encontra, né, produtos da MDL. Pronto, vai fazer a feira, né? Como os meninos disseram, não é cenário. Aí, meu amigo doutor Nazário, né? Como ele hoje veio de apoio, ele também vai levar para ele, né? A esposinha dele, vamos dar um sequilhozinho para ele e uma castanha também MDL, tá certo, doutor Nazário? Obrigado. Vamos lá, considerações finais. Primeiro eu queria que Nazário, né, falasse e aí depois eu passo a palavra para... Danúbia, agradecer o deputado, agradecer a você pelo espaço cedido, né? Dizer que ele teve uma agenda pesada aqui, né? Foi lá na casa de Lula. Foi na Serra, né, João Paulo? Foi lá em Arthur, no Entre Montes, assim, e para ele estar aqui hoje, ele teve que deixar uma legião de pessoas lá na Serra para cumprir o compromisso. E aí justificar a ausência dos demais, né? Porque, como ele mesmo disse aqui, a campanha está se aproximando, a campanha política, né? Mas a pré-campanha já está na rua. E aí o estado é grande, eles têm que percorrer. E certamente eu acredito que daqui para a eleição ainda haverá oportunidade para Pedro, principalmente, e Marília virem aqui no Viscast. Fica o compromisso de que, se houver espaço na agenda deles, para a gente conseguir essa brecha, a gente trazer eles aqui no seu programa. E mais uma vez, muito obrigado. E bola para frente, Matuto, que você vai ter uma responsabilidade grande, viu? E é representar nosso povo. Antes dele finalizar, é porque assim, quando eu não leio alguns comentários aqui, o pessoal realmente, eles... Aqui é, sabe, olha, esse comentário aqui, ele gira que não é brincadeira. Eu vou fazer aqui. Fala para ele que eu sou do Recife. Eu estou triste, porque eu estou vendo o Recife um pouco, né, destruído, né? Por João, que quer ser governador. Só para finalizar, o senhor gostaria de comentar essa fala? Não, quanto à questão do Recife destruído, a gente sabe que qualquer metrópole, eu fui prefeito, e o prefeito, todos os dias, ele é aquele pai de família que sai de casa para comprar pão para 10 meninos. Quando ele chega com 8 pães e tem 15 meninos sentados na mesa. Eu não estou aqui para dizer que Recife está mil maravilhas, não. Mas eu estou aqui para dizer que aquilo que João se comprometeu com o povo do Recife, ele entregou. E a resposta e o reconhecimento e a gratidão desse povo foi demonstrado nas urnas, quando o prefeito, um dos prefeitos mais avaliados do Brasil e que teve uma vitória esmagadora. Então, não estou aqui para dizer, eu não seria hipócrita nem idiota dizer, não, Recife está mil maravilhas. Recife tem desafios, como a questão dos usuários de crack, como reviver o Recife, o comércio do Recife, que cada dia que passa, a Rua da Palma, Rua da Imperatriz, Rua Nova, Rua Duque de Caxias e tantas outras. O João olhou muito para os morros, certo? É tão provável que a aceitação dele maior é na periferia e se tem muito o que fazer, inclusive que Vitor está lá dando continuidade. Então, só o que eu acredito no projeto de João, porque ele tem palavra. O que ele se comprometeu com o povo do Recife, ele cumpriu, ao ponto de, nas cidades da metropolitana, ele virar objeto, a gestão dele virar objeto de desejo do povo da metropolitana. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Muito bem. Tem mais alguma? Se tiver mais alguma pergunta polêmica. Não, talvez eu passei. Aí tem alguma coisa aí? Registrar também a presença de Chiquinho, irmão do Nazário, que também está por aqui. Benito tava na cabeça, eu não tinha nem percebido que era Chiquinho. Empresário forte também da polícia, né, Chiquinho? Também da polícia. Depois eu vou trazer ele no podcast para ele falar, que ele é do Ceará, né, Chiquinho? Ele já é.
Não, ele exerce lá no Ceará, para a gente saber também como é que está o cenário lá. Então, gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais, a mensagem para o povo de Exu e as pessoas também que estão lhe ouvindo nesse momento e as pessoas que ainda vão assistir, né? Os cortes viralizam muito. Primeiro, eu quero aqui agradecer a oportunidade, Danúbia, do Viscast. Gostei muito aí daí, gostei muito mais das plaquinhas aí, que eu não prefiro nem comentar. Gostei muito, muita criatividade, certo? Queria agradecer a nosso querido Henrique, que está aí nos acompanhando, a todos que fazem o Viscaps, toda a sua equipe aí. Queria agradecer ao nosso time aqui de Exu, nossos amigos daqui do Exu, as visitas que fizemos hoje lá em Lula, em Seu Lula, lá em Arthur, em Wellington, dizer lá em cima na Chapada do Araripe, quando fomos entregar uma reta escavadeira, a iluminação do campo e alguns ternos. E como eu disse do início, por um acaso as pessoas aparecem na vida de outras, mas não é por um acaso que permanece. Então o que eu quero amanhã é fortalecer essa relação que eu tenho com o povo de Exu através desses que abriram as portas de Exu para Júnior Matuto, porque se não fosse eles, eu não estaria nem aqui nesse podcast, diga-se de passagem, eu estaria andando o estado todo e poderia estar andando até aqui no Exu, mas a gente não teria tido essa, vamos dizer... Não estou falando nem de recepção, estou falando de relação com a cidade. A gente começa a chegar na cidade e as pessoas começam a nos conhecer pelas ações, pela parceria firmada e pelos aqueles que estão levantando nossa bandeira permanente, que é a bandeira do compromisso. Então, para mim, eu só tenho a agradecer. Um povo hospitaleiro, um povo barriga cheia. Você viu já comigo, só por onde eu andei comigo, comi muito. Quando eu saio, venho para o podcast e saio daqui quase com a feira. Quem gosta é o povo que anda comigo, que eles comem. Viu? Não é brincadeira, não. Eu tenho um medo grande de morrer de fome, nossa equipe, minha esposa que está ali. Dizer a vocês que eu queria mandar uma mensagem para o povo pernambucano. A gente sabe que vai ser uma eleição acirrada, vai ser uma eleição disputada, mas vai ser uma eleição pautada em verdades e em comparação. Eu costumo dizer, Danúbia, que o espinho para furar ele já nasce com a ponta. Ninguém dorme o queridinho do papai, o filhinho da mamãe e acorda um assassino. Ele começa a responder pai e mãe, chega tarde em casa, andar com mal companhia, de repente a merda está feita. Então, ou seja, político que passou a vida toda sem fazer nada, quando chega a véspera da eleição, começa a ser simpático. Começa a fazer munganga na internet. Baixa os vídeos do carro para falar com o povo. Baixa o vídeo do carro para falar com o povo. Tá pegando menino dos outros no braço, dando cheiro. Pode ficar certo que isso aí é apenas um personagem para tentar ser consumido no período de campanha. Isso aí, então, vai ser uma eleição e, como eu disse, eu acredito no projeto de João. Eu não visto a camisa de João, eu sou parte desta camisa, porque eu vi a transformação que ele fez no Recife, eu vi o que o pai dele fez pelo estado de Pernambuco, eu vi o que o avô dele fez pelo Camponês, como projeto que por onde a gente passa aí, a gente escuta ainda o povo falando de Luz para Todos, do programa Vaca na Corda, de tanta coisa, Escola Tempo Integral do período de Eduardo, da questão do ganho o mundo dos meninos, que foi menino do estado todo que ganhou o mundo, quando a gente não tem alguém da família, mas a gente conhece alguém. Então, o João, com o Hospital da Criança, e sabemos da importância da criança hoje, da questão da saúde da criança, dos centros TEAs que ele proporcionou para o Recife, e por onde a gente está passando, que o povo de Pernambuco quer é isso. João, tu fizesse no Recife, tu vai ter que fazer por aqui. E aí, uma das coisas que eu saio daqui tatuado na mente e no coração, João, em Exu, tu pode falar de Luiz Gonzaga, se comprometer com a cultura, com a mulher dos cachorros, mas lá o que o povo quer é água. Água. Depois de água, aí você fala de segurança, de cultura, mas hoje Exu clama por água. E o que o doutor Nazário disse aqui é lamentável, chega até ser triste, a água passar na porta das pessoas, o caba não ter o acesso, aí o caba vai dar aquele jeito brasileiro para escapar, não é para fazer comércio com a água, porque uma coisa era você furar um cano e pegar a água, botar num pipa para vender, mas para dar água ao gado, para levar para dentro de casa, para dar de beber um bicho, para aguar uma planta que a dona de casa adora e ser tratado como bandido.
Quer dizer, então nós temos hoje uma inversão de valor, de prioridades no nosso Estado muito grande. Então eu acredito muito, e estamos andando, e acredito muito na responsabilidade e na parceria de João Campos com o presidente Lula, na parceria e responsabilidade. Por quê? Porque até alguns dias atrás, o que se pregava no Estado de Pernambuco era que o presidente ia ter palanque duplo no Estado. E a mentira caiu por terra. Ele se posicionou, né? E a gente sabe, não, ele foi justo. Ele foi justo e foi grato, porque ele sabe o quanto Pernambuco ganhou quando Lula era presidente e Eduardo Campos era governador. Nós, pernambucanos, sabemos disso. Quantas escolas técnicas foram abertas, muitos avanços tiveram. Então, e aí, na maioria das vezes, o lobo, na intenção de pegar a ovelha, ele bota a pele de cordeiro. E as pessoas não mudam. Eu acho muita graça quando amigos meus que é pai de filha dizem, mas Matuto, fulano era tão bom, mas quando casou com a minha filha mudou. Eu digo, não, ele só tirou a máscara que te enganou. Verdade. E o povo pernambucano não pode continuar sendo enganado. E vamos por exemplo aqui, não vamos para longe não, vamos para a escola técnica. Aí não, alguém aí disse, não, mas faz 8, 14 anos. E eu quero saber, eu peguei Paulista, primeiro que eu cataloguei todas as obras da cidade, vi o que era que tinha sobrepreço, o que era que não tinha, obra paralisada, e vi o que era que contemplava. Eu não olhei para trás, não. Eu botei para rodar, botei para moer. Então não tem que estar aqui justificando, porque a gestão de Paulo não é candidato a governador, não. Paulo é presidente do Banco do Nordeste. Quer discutir financiamento rural, chama Paulo. Agora tá não, porque a atitude do covarde são duas. Transferência de responsabilidade e omissão. O covarde, ele nunca, principalmente o líder covarde, ou o falso líder, vamos dizer assim, porque o líder não é covarde, mas o falso líder, ele sempre transfere a responsabilidade. Sempre foi culpa de alguém, ou vem com aquele discurso medíocre de que pior estava. Não, você se comprometeu, você se elegeu para fazer o melhor, para resolver os problemas. Então não venha com essa história, não. Ajoelhou, tem que rezar. Quem não pode com pote, Danúbia, não pega na rodia. Aí ele falou da dinâmica aqui do programa. Aqui, hoje eu não coloquei caixa preta, né? Talvez se o senhor é deputado estadual, mas aqui a gente tem caixa preta, aqui a gente tem uma roleta também com músicas de Luiz Gonzaga. Vou fazer uma só para finalizar, para pedir sua opinião. Ai, doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Luiz Gonzaga, ele, além de ser era um grande cidadão, né? Era um poeta, era um visionário, né? E ele cantou o Nordeste e colocou muita coisa nas músicas dele, né? Muitas falas necessárias. O que é que o senhor pensa dessa fala dele? Sempre quando a gente faz ela, o pessoal se refere muito a benefícios sociais. Primeiro que Luiz Gonzaga é uma lenda viva no coração do povo nordestino, do povo pernambucano, do povo sertanejo, né? Ele era um homem além do seu tempo. Eu, popularmente dizendo, eu conheci poucos homens que liam jornais 3, 4 anos para frente, e um deles era Luiz Gonzaga, Sérgio Guerra, Eduardo Campos, eram uns caras que pensavam além do tempo. Eu ficava impressionado. Quando a gente pegava na pedra, esses homens já sabiam onde ia cair. E Luiz Gonzaga, quando ele manda esse recado, é o que a gente vive até hoje. Eu sempre digo, Danúbia, para quem interessa, por exemplo, para a politicagem, para o assistencialismo barato, é melhor o povo matar a sede e ter uma fonte à disposição, ou simplesmente quando chegar no período de campanha, ou então durante os 4 anos tu ser refém de um carro-pipa, que no dia que tu contrariar o cara eleitoralmente, ou discordar com ele, ele simplesmente tira. Então, é viciar o povo, deixar o povo refém, que é uma das coisas que aqui e acolá a gente encontra. Não, mas com Bolsa Família o povo não quer trabalhar. Se não existisse Bolsa Família, a diária de um pai de família hoje para pegar na enxada, para brocar um mato, para lidar com gado, era 25, 30 conto a diária. Com 30 conto você faz o quê? Você entra no mercadinho, compra um pacote de fuba, 6 ovos e um pouquinho de salsichinha. E talvez traga uma margarina. Então, eu quero dizer a você que não é o que é feito, é como é feito. E o povo, como você disse, quer tão pouco, quer o básico. Mas quer o básico, aquilo que ele com dignidade.
O povo não quer água dada, passada na cara, trocada. O povo quer simplesmente pagar, e o que ele pagar, quando ele abrir a torneira, ela sair. Muito bem. Deputado, muito obrigada pela sua presença. O VisteCast é um espaço para ouvir ideias, conhecer trajetórias e aproximar a população daqueles que exercem a vida pública. Então, desejamos sucesso na sua caminhada e deixamos o microfone aberto, né, para quando o senhor vier aqui, quem sabe, né, nos trazer uma... Porque a gente está precisando de solução. Essa é que é a verdade. Sei que muitas vezes a gente fala de uma forma e o pessoal cobra, porque assim, a quem nós vamos recorrer? E agora quem poderá nos defender? É mais ou menos essa fala. Então a gente precisa de alguém que fale por nós, né? E esse é um problema que eu acho que vocês vão saindo assim com o coração apertado, né? Em saber que nas torneiras de Exu, muitas vezes passa 100 dias sem chegar água. Imagine você, cadê a empatia? A situação, você passar 100 dias. O ano tem 12 meses. Vamos colocar 3 meses. De 3 em 3 meses vai chegar água 4 vezes no ano. É um absurdo. É para deixar uma reflexão grande na cabeça de qualquer pessoa. É inadmissível. É inadmissível. Eu saio daqui na responsabilidade de trabalhar dobrado. Trabalhar dobrado para me reeleger e mais que isso, trabalhar dobrado para que a gente mude esse cenário. E para mudar o cenário, nós temos que mudar os atores. E é por isso que eu acredito no projeto de João Campos, de Marília Reis, de Pedro Campos e do nosso presidente Lula. Muito bem. Muito obrigada por sua participação. Qual é o visto que o senhor dá aqui a esse momento? E o visto para o povo de Exu? Aí você diz, como assim? Quando a gente colocou o visto, né, ele tem várias conotações. Tem aquele, você chega lá, assim, olha, deputado, quando o senhor chegou aqui, nossa situação aqui é 100 dias sem água, o senhor diz, vixe. Aí você diz, olha, deputado, eu confio que o senhor vai poder fazer alguma coisa por nós. Qual é o visto que o senhor dá para o povo? Primeiro, o visto que eu dou é o da confiança, porque eu estou medindo minhas palavras, né? Não só aqui no podcast, mas mais que isso, por onde eu estou andando, olhando no olho das pessoas, até porque esse menino não pode ser avalista de alguém que não vai pagar a conta. E o visto que eu dou é um visto para dizer, vixe, chegou agora um deputado testado de compromisso, de palavra, que vai lutar pela gente. E aí é melhor uma verdade que desagrade do que uma mentira que agrade. Eu quero dizer a vocês que eu já fiz isso em outroras na Assembleia Legislativa, mas o povo quer ser curado, não importa de onde vem um médico nem um remédio. Eu vou continuar infernizando a vida da governadora, porque, para mim, eu quero que a água chegue em Exu, independente. Por isso que eu estou dizendo que eu vou continuar lutando ainda neste mandato, porque melhor do que João Campos botar água aqui daqui a 1 ano ou a 8 meses, é a água chegar no Exu, não importa o período. E isso aí pode ser antes. Como, por exemplo, eu clamei a PE22 em Paulista, motivo de acidentes fatais, de transtorno para a população, e foi minha primeira indicação ao governo do estado para recapear que lá não cabia tapa-buraco nem maquiagem, e até hoje não foi feita. E assim, ao exemplo do hospital lá de Paulista, que eu clamei, reivindiquei, fui para frente e tal, e a governadora foi lá, inaugurou um movimento muito mais eleitoral, político, do que preocupado com a saúde, até porque o povo disse que vai para lá e não tem os atendimentos, que faz parte de uma regulação e tal. Então ela criou uma expectativa, frustrou a população da região. E como eu disse, a questão da água aqui de Exu é uma prioridade zero, independente de bandeiras partidárias, independente do período político. Aí você diz, imagine, você é João Campos e vai ficar satisfeito se Raquel for. Como eu disse, o povo quer ser curado, não importa de onde vem um médico nem um remédio. Porque se no dia que eu chegar aqui a água estiver jorrando, os meninos ou o povo não vai estar clamando por caixa d'água, não vai estar clamando por perfuração de poço, não vai estar clamando por carro-pipa, vai estar clamando por outra coisa, por capacitação profissional, por segurança, pela reestruturação da questão da cultura do nosso Luiz Gonzaga. Então, cada vez que a gente elimina um problema e não trata ele debaixo de tapete, feito lixo, que uma hora ele aparece, a gente, quando elimina um problema, a gente bate de carroça. Porque aquela pauta, ela vira vencida e você cria oportunidade de novas pautas, de criar
expectativa. E aí é o que eu falo na questão do dia de amanhã ser melhor do que o de hoje. Porque, por exemplo, no dia que a água chegar aqui, a gente sabe que as pessoas, não apenas no Exu, mas no entorno, vão demandar outro tipo de demanda e a gente não vai estar batendo nessa tecla, que como você disse, o povo já está descrente. Por isso que eu estou medindo minhas palavras. Eu jamais ia chegar aqui e dizer, não, eu vou trazer água para Exu e eu sou candidato a governador. Agora, quero dizer que, enquanto deputado, usar o exercício do mandato, as minhas reivindicações, fazer com que João bote isso no plano de governo, e botar no plano de governo, não é simplesmente abrir a boca e dizer que vai colocar água em Exu, é botar no plano de governo, dizer quanto é que vai custar a obra, quanto é que vai ser determinada, a capacidade de execução, e aí o povo, nessa linha do tempo, o povo se enxergar, dizendo, porra, nós estamos aqui, amanhã nós estamos aqui, depois de amanhã nós estamos acolá, e logo em seguida a água vai estar jorrando em nossas torneiras. Muito bem, Genaro Aquino disse, Exu ganhou mais um deputado. Então vamos dizer um vixe, a gente vai fazer um brinde e vai dizer um vixe. E uma boa noite pro povo também, né? Para finalizar. Vamos lá? Qual é o vixe que o senhor dá? Vixe! Doutor Nazário, boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo, pessoal que está no estúdio. Boa noite, Júnior Matuto, mais uma vez, deputado Júnior Matuto. E boa sorte na sua caminhada, tá certo? Obrigado de coração mais uma vez pela oportunidade e num futuro bem próximo estaremos aqui olhando com notícia boa. No seu olho, com notícia boa e mais que isso. Dizendo ao povo de Exu que nós vamos permanecer com essa parceria, priorizando a coletividade e olhando para aqueles que mais precisam. Muito bem. Minha gente, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Sua saúde merece sempre o melhor cuidado. E na rede de farmácias Madre Paulina, dispomos de uma linha ampla de medicamentos, produtos hospitalares e ortopédicos e uma completa seção de perfumaria. Suplemento alimentar, linha infantil, tudo com o melhor preço da região. Em Exu você conta com 2 farmácias. Estamos presentes em Caririaçu, Exu e Granito. Farmácias Madre Paulina, quem sai ganhando é você. Os nossos olhos são os nossos faróis e merecem cuidados especiais. Na Ótica Padre Cícero, você dispõe de exames de vista computadorizados e óculos de acordo com a sua necessidade. Óculos de sol e lentes de contato. Fazemos também teste do olhinho. Atendimento com oftalmologista Dr. Lúcio Duque. Trabalhamos com crediário próprio e cartão de crédito. Estamos localizados na Rua Luiz Ulisses, ao lado da Praça de Eventos. Ótica Padre Cícero. Sua melhor visão está aqui. Depósito de bebidas Rocha Fontes. Tudo em bebidas e cereais. Bebidas quentes, bebidas frias, água mineral, Castelo e Araripe. Tudo em grosso e no varejo. Localizado na saída para o Crato. Telefone WhatsApp 99929-2543. Ateliê Que Seja Doce, empresa completa para as melhores datas da sua vida. Encomende já bolos decorados para qualquer ocasião, aniversário, casamento, batizados, bodas. Além de bolos, dispõe de uma diversidade de tipos de doces e sobremesas em geral. Bandejas de café da manhã e caixas temáticas. Siga o Instagram Que Seja Doce Ateliê. Telefone WhatsApp 99922-9603. Consultório Psicopedagógico Raio de Sol. Espaço voltado para o desenvolvimento de múltiplas aprendizagens. Atende crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Atendimento com doutora Marta Cipriano. Doutora em Ciências da Educação, psicopedagoga clínica e institucional. Neuropsicopedagoga e especialista em autismo. Centro Médico Dr. Erickson Sampaio. Realiza exames de imagens de segunda a sexta-feira. Atendimento nas consultas das seguintes especialidades médicas: ortopedia, neurologia, urologia, cardiologia, ginecologia, obstetrícia e ultrassom ginecológica, dermatologia, psiquiatria, gastroenterologia, alergologia e otorrinolaringologia. Rua Lulu Moreira, 357, no centro de Exu, Pernambuco.
Atacarejo Miranda, o lugar certo de você economizar. Sempre com preço diferenciado que cabe no seu bolso. Super completo com hortifruti, frigorífico e banco postal do Bradesco. Dividimos suas compras em até 3 vezes no cartão de crédito. Rua Padre Medeiros, em frente ao Salão Paroquial. Miranda Center é o supermercado mais completo da cidade, oferecendo um espaço amplo e diversificado, com vários departamentos. Entre as seções disponíveis você encontra mercearia, hortifruti, frigorífico e utilidades. Além disso, você conta também com o Banco Postal do Bradesco. Parcelamos suas compras em até 3 vezes no cartão de crédito. Nosso horário de funcionamento, das 7 às 21 horas. Abrimos aos domingos até 1 hora da tarde, localizada em frente à Praça da Igreja Matriz. Sertão Massas e Petiscaria, um ambiente acolhedor com um cardápio diversificado que inclui desde pizzas até macarrão e lasanhas. Além de petiscos deliciosos, dispomos de bebidas quentes e frias e a famosa torre. Temos o espaço Kids e uma área reservada para recepções e confraternizações. Estamos localizados ao lado do posto Gonzagão. Rede de Postos Arizona Petróleo. Você sabe que o desempenho do seu veículo passa pela escolha do bom combustível. E combustível de qualidade você encontra na Rede Arizona Petróleo. Em Exu, em qualquer direção que você for, estaremos sempre a postos para lhe atender. Confiança, credibilidade e qualidade é na Rede Arizona Petróleo. CLC, cama, mesa e banho. A CLC é uma loja ideal para quem busca transformar sua casa em um ambiente acolhedor e organizado. Com uma ampla variedade de produtos, estamos prontos para atender todas as suas necessidades de decoração e conforto. Aqui você encontra colchas de cama, tapetes, cortinas, almofadas, travesseiros, redes e muito mais. Parcelamos suas compras no cartão de crédito. Visite-nos. Avenida Raimundo Canuto, em frente ao Banco Sicoob. Pastelaria Donatos, nosso negócio é encher buchos. Aqui tem tudo para matar a fome de verdade. Pastéis super recheados com vários sabores, sanduíches no pão árabe e artesanais, feitos na hora. Cuscuz recheado com aquela combinação nordestina que a gente ama, tapioca com recheios doces e salgados, sucos naturais e milkshakes cremosos para acompanhar. Vem para Donatos e garanta o seu lanche com muito sabor e fartura. Medlab Saúde, Clínica e Laboratório. Aqui, sua saúde é prioridade. No nosso laboratório, realizamos exames hematológicos, bioquímicos, toxicológicos, sexagem fetal, imunohistoquímicos e exame preventivo Papa Nicolau. A maioria dos exames são feitos no próprio laboratório, garantindo mais agilidade e precisão nos resultados. Temos atendimento com clínico geral, atestado de saúde ocupacional, avaliação psicológica e psicopedagógica, além de massoterapia. Estamos localizados na Rua Petias Peixoto, número 51, no centro de Exu, Pernambuco. Medlab Saúde, Clínica e Laboratório. Cuidar bem é o nosso melhor resultado. Sua saúde merece cuidado especializado. Na Clínica Dr. Maicon Lineck, você encontra estrutura moderna e tratamentos para dores na coluna, hérnia de disco, artrose, joelho, ombro e quadril, com Dr. Maicon Lineck, especialista em dor e coluna. A clínica oferece ainda fisioterapia neurológica avançada, pilates clínico. Nossa equipe multidisciplinar conta com doutora Flávia Alencar, psicóloga, doutora Winiana, biomédica esteta, doutora Priscila Ulisses, pediatra, doutor Eurico Carneiro, ortopedista, nutricionista e psicopedagoga. Rua Quita Parente, 461, esquina com a Avenida Edmundo Dantas. WhatsApp 87-98181-1204. Instagram, @Clínica Dr. Maicon Lineck.